Pode ir.
Boa noite, tudo bem com você? Mais uma vez estamos aqui reunidos com esse grupo de amigos, esse grupo de pastores que amam a palavra de Deus, para falar sobre o Apocalipse. Já é a nossa terceira live da série Apocalipse Decifrado. Nós teremos mais duas ainda pela frente e eu espero que esteja sendo uma bênção para você, assim como está sendo para nós também. Como é gostoso a gente estudar a Bíblia, se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus, perceber como o livro do Apocalipse realmente é um livro de esperança, um livro que fala sobre promessas, e a maior delas, sem dúvida, é a volta de Jesus. Um livro para o nosso tempo, né? Na verdade, é um livro, como a gente já estudou aqui, é o historicismo, né? Um livro que atravessa as eras, mas chega até nós com uma força tremenda e comunica com muito poder aqui no século XXI a vontade de Deus. Eu agradeço mais uma vez aqui meus amigos três pastores, né, que são aqui os meus colegas de estudos. Tem sido muito bom durante a semana, a gente tem orado por esse projeto, temos orado pelas pessoas que estão nos acompanhando, temos recebido muitos retornos, feedbacks assim positivos e que nos deixam muito felizes. Pessoas que estão apreciando e também dizendo que estão com isso se sentindo mais próximas de Deus. Isso para nós é a recompensa por esse trabalho voluntário que fazemos com todo carinho, com todo amor. Você deve estar percebendo aí que o meu cenário hoje está um pouco diferente, né? Diferentemente dos meus amigos, não estou na minha biblioteca, eu estou aqui no NASP, Campus Engenheiro Coelho, porque de manhã eu vou começar uma série de palestras, uma semana de oração com o título Laodiceanos, o povo do juízo. Então, de manhã, 9 horas da manhã, eu quero aproveitar aqui para convidar você para acessar o Facebook e o canal no YouTube do NASP Campus Engenheiro Coelho. Na verdade, é o canal Igreja UNASP EC, Engenheiro Coelho. Você entra lá de manhã, 9 da manhã, e a partir de domingo, sempre às 20 horas, temas que têm a ver também com o Apocalipse, com os eventos finais, e eu tenho certeza, porque tenho orado muito a Deus por isso, que será uma bênção para todos nós essa programação aqui no NASP. Eu vou fazer a abertura e depois, de manhã no sábado, e depois continuar aí nas noites. Né? Então, por isso que eu estou aqui nesse ambiente gostoso, porém não é a minha casa, não é a minha biblioteca, tá bem? Muito bom. Eu sei que o povo aí já conhece vocês, os três cavaleiros do Apocalipse, no bom sentido. Mas acho que nunca é demais a gente pensando, quem sabe, nas pessoas que estão, quem sabe, pela primeira vez aqui visitando a nossa live, né? Para esses, já quero deixar também avisado de que todas essas lives são gravadas e são depois disponibilizadas, postadas nos respectivos canais aqui dos pastores, tá bom? No canal Minuto Profético, do pastor Adriano Cecílio, no canal Sérgio Monteiro, do próprio, no canal Eleazar Domini, ou, se você preferir, Fala Sério, Pastor, né? Nesses três canais, e no meu também, Michelson Borges, ficam as lives ali depois à disposição para quem não puder assistir, ou para quem pegar pela metade, ou para quem, enfim, se você quiser rever depois também, esse material, ele fica disponível. Então, em respeito àqueles, quem sabe, que estão pela primeira vez com a gente, eu quero pedir mais uma vez que cada um de vocês, por ordem alfabética, quem sabe hoje, não mais por ordem de idade, né? Se apresentem, né? Digam quem são, onde trabalham, enfim, aquilo que vocês acharem por bem dizer aqui para os nossos telespectadores. Bom, eu sou o Adriano Cecílio, do canal Minuto Profético, mas sou pastor aqui na Associação Paulista Leste, no distrito de Caieiras. Quero mandar um abraço para meus amigos, meus irmãos, minhas ovelhinhas de coração, que estão aí conectados com a gente. E dizer que dos Cavaleiros do Apocalipse eu sou o branco, tá? Agora o Sérgio acho que é o negro, né? Isso aí. Você vai entender por que essa brincadeira aí, né? Porque talvez eu não tenha sido muito feliz em compará-los aos cavaleiros, né? Porque só tem um bom ali, na verdade, né? Os demais são complicados, né? Então, somos 4 cavaleiros brancos. Pronto. Somos seguidores de Jesus. Eleazar, na ordem alfabética aí, né? Muito bem. Que satisfação estar com vocês outra vez para nós compartilharmos a palavra do Senhor. Meu nome é Eleazar Domini, sou pastor na cidade de Aracaju, terra boa, terra de praia, terra que abraça a gente. Você que não conhece essa terra maravilhosa, terra de Aracaju, venha para cá. Passe férias aqui, deixa essa pandemia acabar e venha curtir aqui um pouquinho Aracaju. Pense numa cidade maravilhosa, o povo hospitaleiro. Quero mandar um abraço aí para minha família que me assiste, minha esposa, minhas filhas, e um abraço para o Distrito Pastoral, meu distrito, Inácio Barbosa, nossa turma aí que tem acompanhado as lives. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Você pode também, como já disse aí o pastor Michelson Borges,
Entra lá no meu canal, Fala Sério Pastor, e tem muita coisa legal, muita coisa interessante. Se você não é inscrito ainda, se inscreva e participe com a gente ali. Grande abraço e hoje vai ser bênção. Amém. Chega a ser quase paradoxal, né? O pastor que tem um canal chamado Fala Sério Pastor é o mais sorridente aqui da live, você já percebeu, né? Mas tá certo. Vamos lá, pastor Sérgio. Pois é, meus amigos, eu assim gostaria de estar renovado, remoçado, remodelado, remanufaturado como tal, meu querido colega Eleazar Domini, pastor Eleazar Domini, está ali num momento, quase foi batizado essa semana, parece até que é uma nova criatura, não é verdade? Enquanto isso, pois é, o shape está fantástico. Enquanto isso, estamos aqui, ó, meu shape está indo no caminho, eu e o Michel estamos compartilhando as bênçãos do futuro chegando. E o pastor Adriano, na verdade, eu já o conheço há muito tempo, que daria uma peruca, tá, gente? Então, não tem que se... Essa inveja, rapaz. Vamos fazer a live antes que caia os cabelos do pastor aí. Vamos fazer logo aí, tá? Então, vamos lá. Querido, eu sou o pastor Sérgio também, você me conhece no meu canal, sou pastor na Escola do Pensar em São Paulo, pastor também do Instituto de Estudos Judaicos. Eu quero mandar um grande abraço para as minhas ovelhas também, aqueles que nos acompanham, têm nos acompanhado nas lives de quinta, de sexta, de sábado, de domingo, e que estão nos acompanhando e nos ajudando a estudar cada vez mais. Quero mandar um abraço também, aproveitar aqui, para os meninos que estão fazendo a moderação e avisar para aqueles que estão nos nossos canais que ali estão o Jonatas, estão o Wallace, o Mauro e o Miqueias. Eles estão olhando ali, ajudando a gente a estar mais focado aqui no nosso, mais preocupado com o conteúdo. Então, se eles em algum momento disserem a vocês, olha, vamos prestar atenção aqui na live, não vamos falar de X ou de Y, saibam que eles estão falando em nosso nome, pedindo a vocês que foquem naquilo que é o essencial. E também as perguntas de vocês, amigos, elas vão ser trazidas por eles, para que apresentadas aqui vão ser pescadas. Fique tranquilo, nós estamos trabalhando para que você seja respondido quando assim for possível. Obrigado por você estar conosco. Acesse lá os nossos canais, se inscrevam onde vocês não forem inscritos e bebam da preciosa água do Espírito Santo. Amém. Bom, eu sou pastor e jornalista Michelson Borges, sou editor na Casa Publicadora Brasileira, tenho alguns livros publicados ali na área de criacionismo, e inclusive essa semana participei de uma live junto com o pastor Sérgio Monteiro, o pastor Gilberto Tais, sobre o assunto da criação, né, porque a lição da Escola Sabatina trouxe aí 2 semanas temas muito interessantes, falamos aí sobre terraplanismo, sobre Gênesis e os mitos, né? Se você não acompanhou essa live, que durou mais de 1 hora, a gente se empolgou lá na conversa, mas foi muito bom. Estão também nos nossos canais aí, Gilberto Tais, Sérgio Monteiro e Michelson Borges, essa conversa, esse bate-papo que eu creio que foi bastante produtivo, foi bem interessante. Acho que é isso. Eu sou de Santa Catarina, mas moro já há 20 anos em Tatuí, sou casado com a Débora, tenho 3 filhos, sou bem criacionista, né? E eu costumo dizer que essa nossa live aqui vai de sudeste a nordeste, né? Porque parte de nós aqui mora no estado de São Paulo, o Eleazar representa lá o estado do Nordeste, e assim nós temos uma boa representatividade aí do nosso grande e querido Brasil. Mas, sem mais delongas, apenas mais um agradecimento, nós temos sempre aqui relembrado isso, né? Do nosso amigo Utanabe, que é um designer de mão cheia, que tem bondosamente produzido para nós as peças de marketing, né, das lives, cartaz, em vários formatos, para a gente divulgar nas redes sociais. E eu tenho deixado sempre aqui também o contato dele, para que depois do sábado, naturalmente, você possa, se desejar e se precisar, fazer aí contato com o Utanabe, que trabalha com marcas e identidade visual também. É o 77991251955, tá bom? Eu já quero começar, então, com uma oração. A gente sempre inicia, antes de abrir a palavra de Deus, a gente pede a bênção de Deus, né, o Espírito Santo conosco, para que ele possa nos abrir o entendimento, ajudar a fixar as verdades essenciais para nós. E mais do que isso, né, nós temos o privilégio de poder contar com aquele que é o autor de verdade da Bíblia, é o Espírito Santo. Então é como se você tivesse o autor do livro do seu lado, é como se não, é verdade isso, né? Você tem do seu lado o autor do livro ajudando você na compreensão do livro. Então, a Bíblia é assim, tem que ser lida, estudada com oração. Eu não lembro qual dos 3 aqui fez a oração na semana passada, para a gente começar, então eu vou deixar que voluntariamente algum deles aí se manifeste para orar, para começarmos o estudo. Pastor Sérgio, obrigado. Oremos então, amigos. Querido e amado Deus, nosso Senhor e Criador de todas as coisas, como nós estudamos na lição dessa semana, o único e soberano Senhor que vela sobre cada um de nós. Estamos abrindo tua palavra nesta noite para estudar o livro que nos revela o nosso destino.
e nos conta da nossa história como igreja, como povo. Pedimos, Pai, que como tens feito em tantas ocasiões, o teu Santo Espírito seja derramado sobre cada um, nos iluminando nas palavras, nos abrindo o coração e dando-nos, sobretudo, vontade de compreender a tua palavra, a tua vontade, o teu desejo. É o que te pedimos em nome do Messias, Jesus, nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. Pastor Sérgio, já que você fez oração, eu vou fazer a primeira pergunta para você já mesmo. Então. Mas já é? Já. Mas antes, deixa eu explicar mais um detalhe, né? Você já deve conhecer o sistema das nossas lives, né? Nós fazemos 2 rodadas de perguntas, uma para cada pastor, em cada rodada. No meio, nós teremos um espaço, né, de poucos minutos, infelizmente não temos a noite toda para dedicar a isso, né? Mas teremos um pequeno espaço aí para responder as perguntas dos nossos telespectadores, né? Os moderadores estão ajudando também a garimpar algumas perguntas. Lamentamos de antemão já o fato de que não vamos ter condições de responder a todas e agradecemos porque são perguntas muito bem-vindas e bem feitas, geralmente aqui nos chats, né? Obrigado a vocês que participam. E no fim da live também abriremos mais um espacinho ali, se o tempo permitir, para novamente respondermos algumas perguntas aqui daqueles que estão nos acompanhando. Pastor Sérgio, outra coisa, né? Você deve estar talvez se perguntando se está chegando agora, né? Mas por que essas lives de vocês terão apenas 5 partes e não 22 partes? Porque o Apocalipse tem 22 capítulos, né? Nós já explicamos isso na primeira live, espero que se você perdeu, veja lá, está nos canais, né? A live número 1, que foi uma introdução geral ao Apocalipse. Na live número 2 também a gente aprofundou esse conceito, que é o do quiasma, né? Essa divisão do Apocalipse meio que espelhada, né? É um conceito bem interessante e que ajuda muito a entender o próprio livro, quando você lê levando em conta essa divisão de blocos, né? E nesta live nós estamos assim, pedagogicamente, usando a divisão natural do Apocalipse. Por isso 5, são 5 partes, né? E esperamos que isso esteja sendo didático para você. De novo, nesta noite, vamos pegar um bloco inicial e compará-lo, né, com o bloco final, agora não mais o primeiro e o último, mas o segundo e o penúltimo, né? E assim a gente vai chegando depois no miolo do Apocalipse, que é a parte mais importante, né? A cereja do bolo, quando chegarmos lá. Então, pastor Sérgio, é o seguinte, fala um pouquinho para a gente aqui sobre a estrutura das cartas, as famosas cartas, 7 cartas. Será que essa estrutura aí tem algum significado especial? Bem, nós começamos a falar do Apocalipse na última live, e eu gostaria, sim, essa estrutura literária, nós estamos aprendendo muitas coisas novas nessas lives, né? Todos que nos acompanham. Quiasmas, prolepses, análises de estrutura literária, análise narrativa. E hoje nós vamos fazer um pouquinho disso aqui. Eu quero mostrar para você que nos assiste como o Apocalipse nos dá um indicativo da sua própria interpretação ao nos proporcionar de imediato as cartas do Apocalipse. Essas cartas foram direcionadas às igrejas criadas por Paulo, plantadas por Paulo e seus associados, muitos deles Paulo e seus associados, e, por incrível que pareça, elas têm uma estrutura literária muito interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui, que é uma estrutura que está bastante baseada no livro do Apocalipse, ela aparece no livro do Apocalipse, mas eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar minha tela, eu fiz um slide bem simples, um único slide, depois nós vamos pegar alguns desses elementos em cada uma das cartas, só para vocês terem uma ideia. Vocês estão conseguindo ver aí? Colegas, apareceu? Ótimo. A estrutura da aliança. Olha que interessante. O que é a aliança? A aliança é o meio pelo qual Deus se relaciona com o ser humano. E é muito interessante que o livro do Apocalipse ele tem aquela estrutura de quiasma, mas em cada bloco do Apocalipse há repetições que nos levam a entender ou a rememorar a aliança. Não seria diferente nas cartas do Apocalipse. Curiosamente, só para abrir um parênteses aqui, há um autor chamado William Ramsay, ele quis estudar o Apocalipse para destruir a fé cristã. Quando ele se encontrou com as cartas do Apocalipse e foi até a Ásia Menor para estudar o Apocalipse, as cartas, ele percebeu como elas eram precisas na descrição dos locais em que viviam, dos locais para onde elas foram, e como cada elemento delas, simbolizando um período da história, estava marcado precisamente por características dessas cartas e se converteu aceitando o cristianismo, ao invés de tentar destruir. O que é a estrutura da aliança? Fechando parênteses aqui. Estrutura da aliança no livro do Apocalipse. A aliança é o conceito através do qual nós determinamos como Deus
melhor, descrevemos como Deus se relaciona com o ser humano. Ele entra em um contrato, ou brit, para aqueles que gostam do hebraico, brit, ou o diatheke, no grego, testamento, etc. Aliança é uma pessoa que faz um contrato com outra pessoa, e essas duas pessoas entram em um acordo sobre obrigações e benefícios desse contrato mútuo. As alianças antigas, os hititas, os tratados hititas e outros tratados, elas tinham uma característica que foi seguida nas alianças bíblicas. Lembre que eu estou falando de alianças bíblicas, das várias. E olha que interessante, elas tinham 5 características principais. Um preâmbulo, um prólogo histórico, as determinações da aliança, o que deveria ser mantido pela aliança, cada um deveria fazer, as testemunhas e as bênçãos e maldições, ou seja, os benefícios e as execrações ou as condenações para aqueles que quebrassem a aliança. No Apocalipse, olha que legal, quando você vê as cartas, você vai encontrar exatamente essa mesma estrutura. Primeiro, o preâmbulo. Cada carta começa, eu vou passar rapidamente e vou mostrar depois para vocês no texto bíblico. As cartas começam com de alguém para alguém. Isso diz a testemunha fiel e verdadeira, diz lá a carta à Laodiceia. Um prólogo histórico, também a carta Conheço as tuas obras. Ele demonstra conhecimento das obras daquela igreja, demonstrando contato e percebendo, também podemos perceber, um cuidado de Deus para cada uma dessas igrejas. Determinações, aí você encontra várias. Arrepende-te, não temas, seja fiel até a morte, para que ninguém te tome a coroa, afasta aqueles que são infiéis e etc. Ele chama como testemunha, e essa ordem, a última parte, pode variar também, e ele tem como testemunha aquela frase que aparece em todas: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é a testemunha da aliança? O Espírito. Bênçãos e maldições. São 7 as promessas para os vencedores e também as advertências aos infiéis. E aí você percebe exatamente uma estrutura da aliança. Por que isso é importante para você, para nós entendermos? Eu já vou falar sobre isso. Deixa eu mostrar uma outra tela aqui. Agora, no texto bíblico, eu coloquei aqui para vocês. Coloquei aqui para vocês o texto de alguns textos bíblicos. Por exemplo, a primeira igreja, a carta a Éfeso, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros. Identificação, preâmbulo. Quem está escrevendo e para quem está escrevendo? Ele começa na ordem invertida, dizendo: escreve para o anjo da igreja de Éfeso. O anjo aqui, um símbolo da liderança, um símbolo do mensageiro, e a igreja, um período, e você vai perceber isso durante nossa conversa de hoje, um período da história representado por características dessa igreja. E ele diz agora, no preâmbulo histórico, na declaração histórica: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E ele continua aqui no prólogo histórico falando do passado dessa igreja, de como ele enxerga essa igreja, da situação atual, da situação passada e da situação atual dessa igreja. E aí ele começa o seguinte: mas também tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Agora, e aqui ainda é histórico, mas agora ele vai fazer um convite: lembra-te, pois, de que caíste. Arrepende-te, lembra e arrepende-te. Quais são as injunções da aliança? Quais são as determinações da aliança? Lembrar, arrepender, voltar à prática das primeiras obras. E aí, se não acontecer isso, da aliança, eu virei contra você, a ameaça da aliança. Você vai se lembrar do livro de Levítico, capítulo 26 e capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Você vai se lembrar que Deus diz assim: se você for fiel, eu farei isso, isso, isso. Mas se você for infiel, eu virei contra ti dessa maneira. E se você continuar sendo infiel, eu virei com 7 vezes mais. E se você continuar sendo infiel, eu virei com 7 vezes mais. E te amaldiçoarei ainda mais. Pulando aqui, e aí ele vai ao verso 7, terminando, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O verso 6 fala das bênçãos. A teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Tá? E ele termina dizendo: ao vencedor dar-lhe-ei que ele se alimente. Ao anjo de Esmirna, novamente, estas coisas diz quem? O primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. A identificação. Qual é o preâmbulo, o prólogo histórico? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Não temas, é a injunção. Não tenha medo, é a determinação da aliança para essa igreja.
Não tenha medo, eis que o diabo está para lançar prisões, mas vocês vão ser postos à prova. Ser fiel até a morte. E aí quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e depois, mais uma vez, você vai encontrar ali a maldição e também a bênção, né? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Na verdade, essa igreja não tem nenhum tipo de maldição prevista, mas ela tem a bênção para aquele que for vencedor, e o contrário vai ser verdade. Aquele que for vencedor receberá a proteção da segunda morte, o que não for, receberá a segunda morte. Terceira igreja de Pérgamo, da mesma maneira, verso 12, este diz aquele que tem espada afiada. Verso 13, conheço o lugar que tu habitas, onde está o trono de Satanás, eu conheço a minha igreja. Verso 14, tenho contra ti os problemas que aquela igreja tinha. Injunção, verso 16, portanto arrepende-te, e se não, eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada na minha boca. A testemunha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. As bênçãos ao vencedor dar-lhe-ei o maná, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Igreja Tiatira, verso 18. Ele aqui é apresentado como filho de Deus, que tem os olhos como de chama. Conheço as tuas obras, o prólogo histórico. Vocês estão acompanhando? É a repetição constante da mesma coisa. Nós estamos chegando já nas últimas igrejas. Jesus repete agora, dê-lhe tempo para que se arrependesse, verso 21. Todavia não quer se arrepender. Eis que o prostro na cama. Matarei os seus filhos. Aqui vem as maldições da quebra da aliança. Digo vós outros, os demais de Tiatira e tantos outros, quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, não jogarei. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, a bênção da aliança. E aqui é o verso 29, falando a respeito da testemunha da aliança. Igreja de Sardes, para não me delongar, a igreja de Sardes, da mesma maneira, ele fala que é aquele que tem os 7 espíritos que estão mencionados no capítulo 1, verso 20, e que serão importantes para compreender a questão das trombetas lá no capítulo 8. Guarde isso, anote no seu caderninho aí. Aqui nós vemos 7 espíritos, no capítulo 1 nós encontramos 7 anjos, as mesmas características que vão ser retomadas no capítulo 8 e que trazem um link fantástico com as 7 igrejas. E aqui nós vamos chegando nas últimas, eu não vou repetir as últimas, igreja de Sardes, depois a igreja de Filadélfia, este diz o santo, e a igreja de Laodiceia, a testemunha fiel e verdadeira, repetindo cada um dos itens que nos mostram que Deus estava, para cada igreja, declarando a renovação da sua aliança. E aqui um ponto extremamente importante que nos mostra que a interpretação historicista ela está até na estrutura do texto. As alianças de Deus não são feitas de forma concomitante, são sempre sequenciais. Dessa forma, a própria estrutura, nos mostrando que cada uma dessas igrejas era uma renovação da aliança, nos demonstram que elas precisam ser lidas não como as igrejas históricas, locais, mas como períodos sequenciais nos quais Deus renovou e renova a sua aliança com sua igreja. Que coisa mais maravilhosa. E era isso que eu tinha para dizer a respeito da estrutura. Portanto, pastor Michelson, há algo maravilhoso na estrutura. Ela nos lembra da aliança de Deus, nos lembra de que Deus preserva cada um de nós e nos lembra que Deus conservou e renovou nos períodos históricos a sua aliança com cada uma com sua igreja em cada período no qual essa igreja viveu também. Muito bom, né? Quanta informação e inspiração também. Eu quero aproveitar aqui, antes de fazer a segunda pergunta que vai para o pastor Adriano, para mencionar aqui duas pessoas queridas que estão aqui nos acompanhando. Uma delas é a Pati Santos, da Igreja Adventista Central de Salvador. Olha aí, pastor Eleazar, seu estado, Salvador, Bahia. Ela e o filho de 9 anos estão acompanhando desde a primeira live. Olha só, obrigado, viu, Pati, por esse carinho, por estar com a gente. E ela diz mais, tem sido muito enriquecedor para mim, para nós. E ela está se preparando para o batismo. E ela diz que o estudo veio realmente a calhar. Deus seja louvado por isso, né? Aliás, você que está nos acompanhando, quem sabe não foi batizado ainda, ou quem sabe precisa passar por um rebatismo, né? Será que não é o momento agora, você recebendo essas mensagens, recebendo aqui a certeza de que Deus está com você, de que Deus tem uma mensagem especial para você? Será que não é hora de você, quem sabe, procurar o seu pastor, né? E solicitar dele, quem sabe, um estudo bíblico, se você ainda não recebeu, não se preparou adequadamente para o batismo, ou mesmo, então, se você já está preparado, já sentiu aí o toque do Espírito Santo chamando você de volta ou para uma nova experiência com Deus, procure o seu pastor aí mais próximo, né? E faça os acertos, se não para agora, para depois da pandemia, não sei, mas não retarde essa decisão. Faça como a Pati aqui,
ela está se preparando para ser batizada. Louvado seja Deus por isso. Quem sabe pode ser também a sua experiência, não é verdade? E a outra pessoa aqui é a Lúcia Verli, eu não sei se pronuncia assim o seu sobrenome, mas é Lúcia Verli Silva. Ela diz assim, ó, tudo que eu aprendi ao longo da minha vida cristã, depois dessas lives, fez uma bagunça no meu cérebro. Olha, Verli, ou Lúcia, né? Eu não acho que isso é ruim não, viu? Porque às vezes é bom que o Espírito Santo dê aquela chacoalhada naquelas ideias, quem sabe que estão lá há muito tempo, né? Eu mesmo passei por essa experiência quando eu tinha meus 19 anos. Não foi muito fácil o processo de abandonar velhas ideias e adotar novas ideias, mas o Espírito Santo me conduziu nesse processo e essa revolução espiritual foi uma bênção na minha vida. Eu espero que você também possa passar por isso. Desde que seja conduzida pelo Espírito Santo, essa revolução, essa bagunça, entre aspas, né, mental, poderá sair daí coisa boa, viu? Acompanha, continua com a gente até o fim. Eu tenho certeza que você vai perceber que as peças se encaixam e tudo que parecia uma bagunça vai virar uma ordem maravilhosa na sua mente, na sua vida. Pastor Adriano, agora é para você. A gente sabe, né, que não existiam apenas 7 igrejas naquele tempo, né? Havia várias igrejas, né? Tessalônica, os Tessalonicenses, a igreja de Éfeso, bom, essa está mencionada ali. Deixa eu pegar outra. A igreja de Filipos, né? Os filipenses, de Roma, os romanos. Mas, por algum motivo, Deus, né, o Espírito Santo, selecionou 7 igrejas, lá da Ásia Menor, né? Enfim, por quê que foi assim? Por que Deus escolheu só essas 7 igrejas? Muito bem, vamos lá, vamos tentar, de alguma forma, contextualizar quem está nos assistindo aqui para entender, né? Nós temos que entender que nosso Deus, ele sabe o fim desde o começo, né? Como diz um ditado, ele escreve certo em linhas tortas, enfim, ele sabe tudo, né? Então, ele conhece o coração, a intenção e sabe aquilo que nós iremos nos tornar, né? É isso que nós chamamos de onisciência, esse é o nosso Deus, a quem nós acreditamos, né? Pois bem, eu vou colocar aqui rapidinho uma tela. Nós estamos tentando trabalhar de forma bem visual para que vocês consigam entender de uma forma simples, tá? Tudo certo aí? A imagem está aparecendo? Ok, beleza. Então vamos lá. Eu coloquei aqui um mapinha, deixa eu colocar, eu gosto de colocar a canetinha aqui para ficar o laser. Aqui, isso. Olha só, aqui é um mapa, eu procurei, eu até pensei em fazer um mapa, eu falei, nossa, mas dá muito trabalho. Então eu cacei uma foto, que é uma imagem, né? E achei essa aqui que identifica para nós aqui algumas igrejas, né? Então nós temos aqui o mapa da Ásia, né? E com as igrejas. Então, em vermelho aqui, você pode perceber que estão as igrejas citadas no Apocalipse. E estão pertinho, né? Estão pertinhos aqui, né? Então nós temos aqui, ó, Hierapolis, Colosso, aos Colossenses, né? Paulo não escreveu? E por que não está aqui? Por que não está no Apocalipse? Olhando mais aqui, ó, olha aqui Patmos, aqui, ó, aonde o nosso profeta aí teve as visões, tá? O que mais aqui? Ó, Tessalônica, aqui em cima, ó, consegue ver aqui em cima? Ó, Bereia do lado, né? E descendo aqui, ó, temos a tão famosa Corinto, a igreja dos problemas, tá? A igreja dos problemas. Muito bem, então vamos tentar agora entender por quê, né? Vamos tentar imaginar, tentar sondar o porquê Jesus escolheu essas 7. Então, olha só, por que essas 7 igrejas? Então, eu fiz algumas considerações aqui que acho pertinente a gente ter em mente. São igrejas reais que existiam, portanto, devemos considerar suas particularidades e as recomendações de Jesus. Então, estou dizendo aqui que nós cremos que elas existiram, tinham suas particularidades, e por ter suas particularidades, Jesus, ele está falando para elas. Porque eu não creio que Jesus mandou uma carta, por exemplo, para Éfeso, e as pessoas que receberam não tinham nada a ver com o que estava acontecendo, que eram elas, enfim. Então, nós cremos que realmente são igrejas verdadeiras, reais, com suas particularidades, e as recomendações de Jesus, elas são bem pertinentes para eles. Vamos lá. Jesus dita o conteúdo das cartas. Eu costumo dizer que Jesus, ele ditou a carta, mas quem assinou a carta foi o Espírito Santo, né? Pode ver que sempre termina, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Interessante, Jesus dita, mas no final diz que ouça a voz do Espírito, né? Então, fazendo aí um joguinho aí, como se fosse a divindade, né? As 3 pessoas, mas trabalhando em conjunto aí. Então, Jesus dita o conteúdo das cartas e pede para João enviá-las.
Sendo assim, a aplicação pastoral, presta atenção, coloquei até aqui em negrito, ó, a aplicação pastoral se faz necessária, certo? Porque tem um destinatário, é uma carta, como o pastor Sérgio falou, a carta havia uma estrutura com todas as suas particularidades, as intenções, tá certo? Assim, igualmente, encontrado em outras cartas para as outras igrejas no Novo Testamento. Então, assim como Paulo escreveu para os Coríntios, para os Colossenses, que era uma carta pastoral, de exortação, de orientação, nós também cremos que essas cartas eram orientações para aquelas igrejas locais, certo? Continuando aqui. Essas igrejas reúnem características que os cristãos passariam a ter, né, ao longo... faltou aqui o português aqui, ao longo da história do cristianismo, dando a elas uma interpretação histórica. Agora entra a questão do historicismo, que a gente sempre está falando aqui, né? Existem 3 linhas de interpretação, né, do Apocalipse. Nós temos aqui o preterismo, tem o historicismo e tem o futurismo. Nós, adventistas, aceitamos aí e entendemos que o historicismo é a melhor forma de interpretar o Apocalipse, né? Então, nós entendemos que essas igrejas, elas possuem uma interpretação histórica. Ela tem uma aplicação pastoral para aquelas igrejas daquele momento, mas uma interpretação histórica. Tá? Por que isso? Veja, sua interpretação histórica ganha força devido às promessas feitas por Jesus aos vencedores, que se realizariam somente após a volta dele, né, Jesus, indicando que essas promessas não são exclusivas para o seu destinatário original. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha só, se você pegar a tua Bíblia aí, seria interessante você pegar a sua Bíblia, ou prestar atenção aqui, ó. Quando nós iniciamos aí as cartas no capítulo 2, perceba o seguinte, sempre no final de cada carta diz o seguinte, ó, ao vencedor. Em a carta a Éfeso, que está no capítulo 2, diz assim, ao vencedor dali que se alimente e da árvore da vida. Então, essa promessa, ela não poderia se cumprir no tempo da carta. Estão entendendo? Naquela igreja, não tem como as pessoas ali, naquele momento, realizar, se satisfazer com essa promessa dada por Jesus. Mas essa promessa, vão se realizar as promessas somente após a volta de Jesus. Sendo assim, essas promessas elas não são exclusivas para aquele povo, mas se estende para todo cristão ao longo do tempo, né? Por exemplo, Esmirna aí no verso 11 diz assim, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Gente, isso é só pós volta de Jesus. E assim por diante, todas as cartas, essas promessas ao vencedor, elas não são exclusivas para aquele povo naquele tempo. Tá certo? Muito bem. E por que, então, essas 7? Por que não teve 8? Por que não teve 10? Porque entendo, né, e pelo que eu li, de que Jesus ele entendeu que as 7 igrejas possuíam características singulares, características que seriam demonstradas ao longo da história cristã. E eu vou mostrar aqui um gráfico aqui rapidinho para vocês. Então, vamos ver uma perspectiva histórica dessas 7 igrejas. Começando, vamos pôr um ponto aqui, o ponto final é volta de Jesus, tá? Volta de Jesus. Esse é o nosso ponto final, porque a pregação do evangelho vai até a volta de Jesus, certo? Muito bem, então temos cristãos aceitando Jesus, um pouquinho antes da volta de Jesus, mas um ponto crucial aqui é a volta de Jesus. Então nós temos a igreja de Éfeso. Eu coloquei 31 aqui, é o ano, né, depois de Cristo, e coloquei um ponto de interrogação que é aproximadamente, eu não vou pôr uma data exata que começou o momento histórico da igreja, mas assim, tem aí, 31. E ali é uma igreja que tinha uma doutrina pura, né, eles eram fiéis à palavra. Mas tem outras exortações ali na carta. Mas para você entender que ali é o início de tudo. Lá no capítulo 2 de Atos fala como que era essa igreja, uma igreja pura, viva, que testava as pessoas, os falsos apóstolos, né? Então é uma igreja que inicia, a igreja primitiva, pura. Depois temos aí Esmirna, aproximadamente por um ano 100, aí já é uma igreja perseguida. Lendo a carta, você vai ver que a cidade de Esmirna ali, a igreja, ela estava passando por uma perseguição.
E esse tipo de característica no cristianismo começa a surgir ali por volta do ano 100, né? O Império Romano pegando pesado com eles. Eles tiveram perseguições antes? Sim, mas você percebe que é um ápice, é um momento assim muito claro na história falando sobre perseguição. Então, por volta do ano 100, tá certo? Depois, Pérgamo. Pérgamo, eu coloquei ali a data, né, que mais ou menos 313, é uma igreja permissiva, ela começa a flertar com o pecado, tá? É o momento que a igreja se une com o Estado, é um momento triste da história do cristianismo, tá certo? Muito bem. Depois nós temos aí Tiatira. Eu pus o ano 538, alguns colocam uma data antes, um pouquinho depois, e aí não tem, firmar uma data aqui é até um pouco perigoso, mas é bem nítido que por volta dessa data a igreja agora está longe da verdade. É uma igreja que está totalmente ligada à salvação pelas obras, indulgências, então é um momento triste que a igreja está passando. Depois chegamos para Sardes. Eu nem coloquei o período aqui, porque eu achei vários autores dizendo datas diferentes ali e tal, mas todos estão durante o período da Reforma, um período ali em que a igreja começa a levantar a verdade. Apesar da igreja, que tem um poder nesse momento, né, que é uma supremacia da igreja romana, é uma igreja que está perseguindo, nós vemos aqui um momento em que as pessoas começam a levantar verdades, tá? A igreja de Sardes. Depois temos a Filadélfia, uma igreja que retoma a missão. Surge os movimentos das sociedades bíblicas, é um momento ali pós-reforma, o protestantismo está em alta, tá certo? E nós temos a igreja de Laodiceia, que é uma igreja morna, que aí coloquei a data de 1844, que nós acreditamos que começa a igreja do tempo do fim. Se você percebeu aqui no gráfico, vocês viram o seguinte, temos a volta de Jesus aqui, iniciando a igreja de Éfeso aqui, e depois os outros tempos proféticos. Perceberam que todos vão até a volta de Jesus. Então não posso dizer que o período de Éfeso acabou aqui. Não, nós temos fiéis ao longo da história, e teremos até a volta de Jesus. Teremos uma igreja perseguida até a volta de Jesus. Teremos uma igreja, infelizmente, igrejas são pessoas, né? Pessoas aí flertando com o pecado, pessoas longe de Deus, pessoas trabalhando na reforma e avivamento na vida, né? Pessoas pregando o evangelho e, infelizmente, também pessoas mornas na fé, até a volta de Jesus. Então, só para concluir, Jesus escolheu essas 7 igrejas porque elas tinham características que representariam as características do seu povo ao longo da história até o retorno de Jesus Cristo. Muito bom. Note que são explicações que a gente tem que dar assim pouquíssimos minutos, né, que exigiriam talvez horas, né, para serem aí explicadas, né? Então a gente encara essas lives como uma espécie de provocação, para que você possa ir atrás de informações e fazer como, por exemplo, aqui, ó. Gostei desse recadinho aqui da Darlene Pagliarini. Ela diz assim, pastores queridos, obrigado, viu, Darlene? Você que é querida por estar com a gente aqui acompanhando, né? Obrigado por esse tratamento carinhoso. Pastores queridos, existe algum livro de estudo do Apocalipse em que o estudo seja feito de forma quiástica, ou de forma de quiasma? Olha aí, é isso que a gente quer, as pessoas se interessando, procurando literatura. E eu quero mais uma vez recomendar aqui para vocês este livro, né? Que é Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse, do Marvin Maxwell. É um livro publicado pela CPB, Casa Publicadora Brasileira, e aqui ele apresenta, assim, essa estrutura de quiasma. Fica bem interessante, bem fácil de entender isso aí. Eu quero aproveitar para recomendar também aqui para vocês hoje um livro que é um clássico, né, do século XIX, O Grande Conflito, de Ellen White. Aqui não fala em quiasma, mas fala de muitas outras coisas importantes, né, que tem que ver com o nosso tempo. Eu espero que você, se não leu ainda, aproveite aí para ler. E recomendar também uma coleção de 9 volumes, que é o Comentário Bíblico Adventista, e esse aqui, que eu estou segurando, é justamente o comentário que traz, entre outros, né, Filipenses, aí, Apocalipse, né, entre outros livros, Apocalipse. Então, é um bom material, confiável, a gente sempre tem dito, né, busque em fontes límpidas. Olha aí, o pastor Eleazar está mostrando aí o quiasma do Apocalipse, a estrutura que a gente tem seguido aqui nessas lives. Esse é um material da Unaspress, né, Estudos sobre Apocalipse. A Unaspress é a imprensa universitária aqui do NASP. Por que aqui? Porque eu estou aqui no NASP nesse momento, né? E ali ele está mostrando, então,
a estrutura quiástica, tá bom? Fica aí, então, ficam algumas dicas, né, para vocês, e muito obrigado aqui a nossa amiga, né, que está acompanhando essa live, por ter perguntado. Isso me deu uma brechinha aqui para divulgar alguns livros que depois vocês podem ler, se aprofundar e se maravilhar com esse livro do Apocalipse. Pastor Eleazar, eu sei que você está segurando aí para falar também o que você estudou, o que você quer compartilhar com a gente, né? A minha pergunta agora é a seguinte: quem eram os tais nicolaítas? E quais eram as obras que eles faziam, praticavam, que tanto aborreciam a Deus? Quem eram? Nicolaítas. Essa é uma pergunta muitíssimo interessante. Na verdade, assim, quando nós falamos das 7 igrejas do Apocalipse, nós podemos fazer podemos perceber vários detalhes em cada uma delas que poderíamos explorar. Entretanto, essa é uma pergunta sempre recorrente. Pastor, quem são esses nicolaítas? Por que fala tanto desses nicolaítas? Então, a gente vai tentar responder. Como eu acho que a minha imagem não estava sendo vinculada no momento que você falou, o livro que eu estava apresentando é esse, que fala da estrutura quiástica, tá certo? Olha aqui, a estrutura quiástica do Dr. Kennedy Strand, tá certo? É apresentado nesse livro aí que o pastor Michelson Borges mencionou aí. Eu vou também compartilhar minha tela. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre os nicolaítas. Quem são esses nicolaítas? O que eles faziam? E essa expressão, esse grupo, os nicolaítas, eles vão aparecer aí pelo menos em 2 momentos nas cartas das 7 igrejas, no período de Éfeso e também no período de Pérgamo. Então, nós vamos avaliar rapidamente aí. Eu trouxe aqui, sem querer fazer inveja a ninguém, um momento em que eu estive aí uns 2, 3 anos atrás visitando essas igrejas do livro de Apocalipse. Eu acho que deveria tirar o Eleazar da conf agora. Eu tive o privilégio, Deus me deu o privilégio de conhecer ali a igreja de Éfeso. Então, como a gente vai falar de Éfeso, eu trouxe aí 2 fotos. Essa primeira aí, eu não sei como é que ativa aquela canetinha, depois o amigo Adriano me ensina aí a tirar. Não, você não me levou para a cidade lá porque eu tenho que ensinar, não. Então, aí vocês veem a biblioteca de Éfeso, era uma biblioteca gigantesca, é um prédio extremamente magnífico, ele ainda está bem preservado. Aqui à direita, vocês percebem o anfiteatro. Foi nesse anfiteatro que o apóstolo Paulo estava aí nessa cidade, junto com, acho que Gaio e Aristarco, pregando, e começaram os efésios, teve um rebuliço lá, e eles começaram a gritar: grande é Diana, a deusa dos efésios. Fizeram isso aí por 3 horas seguidas, né? Mas aí algumas fotos desse anfiteatro, esse aí, vocês podem ver aí, era um lugar realmente bem grande. Aqui também tinha cenas de gladiadores. Nesse espaço aqui, onde eu estou passando a setinha, era onde soltavam os animais, né? E era um lugar assim que tinha muitas cenas assim de sangue. E foi exatamente aqui que Paulo pregou para os efésios, né? Mas vamos ao texto, que é o que mais importa aqui. Quem eram os nicolaítas? Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas eram uma seita de hereges que assolava as igrejas de Éfeso e Pérgamo e talvez de outros lugares. Irineu identifica os nicolaítas como uma seita gnóstica. João, discípulo do Senhor, prega esta fé, a divindade de Jesus, e procura, mediante a proclamação do evangelho, remover o erro que foi disseminado por Cerinto entre os homens, e muito tempo antes por aqueles denominados nicolaítas, que são um desdobramento daquele conhecimento que pode confundir e persuadir de que só há um Deus que faz todas as coisas por meio de sua palavra. Isso aqui é uma citação de Irineu, e a gente vai perceber que os nicolaítas, eles são mencionados, como eu falei, em 2 momentos. Primeiro, para a igreja de Éfeso, e para a igreja de Éfeso é um elogio. Deus, ele faz um elogio que ele tem de positivo, que eles não se contaminaram com estas ideias dos nicolaítas. Ele diz assim no verso 6: tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então, um aspecto positivo. Mas quando você vai à igreja de Pérgamo, lá no verso 15, já diz assim, olha, assim tens também, vamos ver o verso 14, mas
umas poucas coisas tenho contra ti. Então, contra Pérgamo havia a observação de que a igreja de Pérgamo seguiam as doutrinas de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante de Israel, e no verso 15 diz: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Ele repete, Deus repete aí, Jesus Cristo, por 2 vezes, ele repete que ele aborrece as obras dos nicolaítas, mas nós temos uma diferença entre Pérgamo e Éfeso. Éfeso é elogiada por não aceitar. Pérgamo já é repreendida porque no meio de Pérgamo já havia esse tipo de procedimento de aceitação a este grupo chamado os nicolaítas. Mas quem eram os nicolaítas? O que este grupo fazia? Bom, eu quero mostrar mais um pouco para vocês quem eram estes nicolaítas e o que eles faziam. Os textos que eu acabei de mencionar estão aí, né, na igreja de Pérgamo e na igreja de Éfeso. E nós vamos ver, então, quem eram os nicolaítas. Os nicolaítas, eles acreditavam numa visão meio gnóstica. E o que é gnosticismo, pastor? Eu não sei. Olha, se nós fôssemos fazer uma live sobre gnosticismo, a gente demoraria a live todinha só para falar sobre isso. Porque é um assunto muito extenso. O gnosticismo, ele tem acho que mais braços do que os tentáculos do povo, não é? Da Lula. Então, assim, tem muitas vertentes de origem, acho que grega, mas se misturou com outras ideias de outras nações, de outros povos, enfim. Mas, quando o cristianismo foi estabelecido, então tentou-se trazer uma visão do gnosticismo para dentro do cristianismo, e esse sincretismo resultou em heresias terríveis. Por exemplo, o gnosticismo ele ensinava que havia um pleroma, o pleroma seria tipo a divindade máxima, a unidade indivisível, era a força maior. Eles entendiam assim, mas essa força maior ela não era tangível, não era palpável, não tocava na matéria, e aí, por conta disso, ele teve que criar emanações, né? Seriam uma espécie de seres que saíam dele, e eram chamados de aeons e demiurgo. Segundo a mitologia, então, segundo essa ideia maluca do gnosticismo, um desses demiurgos, ou algumas visões acreditam que havia só um demiurgo, seria o Deus de Israel, Jeová. Alguns aplicavam a Jesus Cristo, que veio então e criou o planeta Terra. Então, era o demiurgo, que acima desse demiurgo tinha um pleroma. Vejam que ideia maluca, só para vocês terem uma noção. Dentro do gnosticismo tinha uma vertente que era conhecida como docetismo. E o que o docetismo ensinava? Jesus ele não veio em carne, necessariamente. Ele veio com aparência, ele parecia ser, mas não era. Parecia que ele era aquilo ali, mas não era. Você vê Jesus sofrendo na cruz, aquele sofrimento, parecia. Ele não estava sofrendo de verdade. Então, o docetismo ensinava isso daí. Jesus ele não veio em carne, não é? E João ele bate firme nas suas cartas, ele ainda diz assim, olha, se alguém vier dizendo que Jesus não veio em carne, não receba na sua casa, nem o saudeis. Então, essas visões dos nicolaítas, estas ideias malucas e muitas outras vertentes do gnosticismo estavam adentrando o cristianismo. E essas heresias eram terríveis para o povo de Deus. Então, ele dizia que Jesus, também, o gnosticismo, dizia que Jesus ele era um representante do pleroma. Jesus era um representante da divindade, não é? Ele não era, de fato, o ser supremo, Deus, não, ele era um representante. Da mesma forma como os anjos também eram representantes. Então, alguns ensinavam que você tinha que, por exemplo, fazer culto aos anjos, adorar os anjos, e através dos anjos você chegaria a Jesus. Então, você adora os anjos, ou você, né, louva os anjos, presta homenagem a eles, se ajoelha diante dos anjos, e aí, então, você chega a Jesus através, como se fosse mediadores. Isso vai ter um significado muito importante para nós. E por quê? Porque quando você vai no livro de Apocalipse, que João ele vê aquela cena assim, um anjo poderoso, e aí João então cai aos seus pés. O que o anjo faz imediatamente? Não se ajoelhe, levante-se, adora a Deus, porque eu sou servo teu e dos teus irmãos. Os que temem o evangelho de Jesus, aqueles que adoram a Jesus, adora somente a Deus. Vocês não têm noção do impacto que estas palavras devem ter causado para
para aquela cultura que já estava sendo influenciada pelo gnosticismo, achando que deveriam adorar anjos, prestar homenagem a anjos, quem sabe fazer algum louvor aos anjos, né? Se ajoelhar diante deles. E aí João, quando vê aquele anjo magnífico, ele cai, não necessariamente porque ele queria adorar, mas pela grandiosidade, né? A glória que um anjo possui. João automaticamente, e eu acredito que se nós também víssemos um anjo como o anjo Gabriel em toda a sua glória, a gente cairia ao chão, desacordado. Aconteceu isso também com Daniel. Quando ele viu o anjo, ele caiu como morto. Não é? Então, assim, João cai, mas aí naquele misto, quem sabe, de emoções, um anjo tão poderoso na minha frente, ei, levante, adora somente a Deus, não se ajoelhe diante de mim. As igrejas que receberam estas cartas, elas muito provavelmente foram preservadas. Olha, viu aí? Não existe esse negócio de adorar anjo, não. O próprio anjo disse que não podemos adorá-lo. Isso quebrou completamente aquela ideia gnóstica, aquela visão que estava sendo espalhada. Então, quem eram os nicolaítas? Eram estes grupos de pessoas, homens, que andavam espalhando essas mentiras, essas heresias, misturando gnosticismo e aí docetismo e muitas outras coisas que que estavam ali atrapalhando o cristianismo, ok? Só um detalhe, eles eram tidos como intelectuais, viu? Por isso que lá na igreja de Pérgamo já era aceitável, porque era tipo assim, eram os inteligentes, os sábios, aqueles que sabiam, donos do conhecimento. O camarada chegava falando bonito, porque tinham conhecimento. E aí a igreja, a carta à igreja de Pérgamo e a igreja de Éfeso foram firmes, mostrando que estas ideias eram equivocadas e que Deus não as aceitava. Obrigado, pastor Eleazar. Olha, gente, temos agora cerca de 1.200 pessoas nos acompanhando aqui nos 3 canais. Agradecemos muito aí a audiência, a vidência, a presença de vocês conosco aqui virtualmente, né? E temos também vários pedidos de oração. Fica difícil realmente mencionar todos eles, mas queremos dizer que no fim dessa live, os 4 pastores estaremos orando por todos esses pedidos, tá bom? É o nosso compromisso aqui, de colocar nas mãos de Deus, interceder por todas essas pessoas que estão pedindo aqui por família, por pessoas que querem que voltem para a igreja, por saúde, enfim, vários pedidos realmente, e saibam que estaremos orando, tá? Entregando a Deus cada um desses pedidos. Eu quero só mencionar aqui, antes de fazer algumas perguntinhas dos nossos convidados, nossos telespectadores, né? Mencionar aqui 2 pessoas que disseram o seguinte, ó, o Bruno Souza, ele disse que é batizado há 8 anos, mas estava afastado de Deus fazia uns 3 anos. Com essa pandemia, eu percebi os sinais por meio aí dos vídeos desses canais, dos pastores, e que me ajudaram muito a me situar profeticamente no tempo. Louvado seja Deus, né? Bruno, recados como esse seu aqui, feedbacks como o seu, nos incentivam muito, viu? A prosseguir, porque cada um de nós aqui tem o trabalho, né? O seu trabalho, digamos, usual, né? Que alguns são distritais aqui, eu trabalho na CPB, e isso que a gente faz aqui simplesmente é um trabalho voluntário, que a gente faz por amor mesmo, por paixão, a missão. E receber um retorno como esse aqui seu, de alguém que estava afastado de Deus e que voltou para os caminhos, né, de Deus, isso é realmente um presente, tá? Que Deus te mantenha firme nesse caminho. E eu aproveito para fazer novamente um apelo para você, quem sabe que está assistindo e se sente distanciado nos caminhos de Deus, pode até nem estar lá fora, né, da igreja literalmente, mas quem sabe longe de Deus, quem sabe com o coração um pouquinho, se sentindo assim um pouquinho duro, quem sabe no momento agora de você abrir o coração, né, e voltar com tudo para Deus, para a igreja e se preparar para a volta de Jesus. Fica aqui o meu convite para você, né? Não deixe para amanhã, repito. O Daniel Silva, eu vou usar aqui o Daniel como um exemplo de vários outros que estão perguntando isso, né? O Daniel, ele perguntou se não poderíamos falar um pouco sobre o Armagedon, né? Daniel, esse assunto vai vir aqui, vai ser um tópico também abordado nessa série. Não perca, então, as próximas 2 lives, porque nós vamos, sim, tratar disso aqui e de outras coisas mais nessa sequência. Mas hoje o tempo não permite. Eu vou agora aqui citar algumas perguntas que os nossos moderadores selecionaram. Olha, tem muita coisa mesmo, né? E a gente já, de novo, lamenta não poder responder tudo, porque são perguntas muito, muito interessantes. Deixa eu ver aqui algumas delas. E eu vez deixar aqui para os 3 painelistas, quem quiser responder, né? Lembrando que são aqui alguns minutinhos só, né? Porque o nosso tempo corre. Aqui, Gutenberg, olha que nome interessante, Gutenberg, né?
o aperfeiçoador da imprensa, que nos possibilitou ter livros mais baratos, e a própria Bíblia, né, disseminada pelo mundo. Parabéns, Gutenberg, seu nome aqui é bem significativo. Gutenberg dos Santos Chaves. Ele pergunta, quem representa o anjo de cada igreja? Certamente não é um anjo literal. Poderiam explicar quem significa e por quê? Quem se habilita? Pastor Adriano. A palavra ali, anjos, é a palavra angelos, que também pode ser traduzida como mensageiro. Então, olha só deixa eu fazer rapidinho aqui, porque fica interessante. Esses detalhes, eles ampliam o nosso entendimento. Lá nas cartas, toda carta é endereçada ao anjo, né? Só que aí você pode colocar o mensageiro. No capítulo 1, verso 3, diz assim, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Mas se a gente for fazer uma tradução bem literal, não seria bem-aventurados aqueles que leem, mas seria bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados são aqueles que ouvem. Por quê? A carta naquele tempo era assim, a carta ela era para ser enviada para a igreja, chegando lá, o mensageiro, o presbítero, o líder, ele pegava a carta diante da comunidade e ele lia a carta. Então, feliz era ele que estava lendo a carta para a comunidade e felizes são aqueles que estavam ouvindo, entende? Então, a gente precisa voltar lá no tempo e entender o contexto, e entendendo o contexto, ele abrilhanta a leitura do Apocalipse, tá? Então, esse mensageiro aí é o líder, o presbítero, o responsável, o ancião da igreja, o diretor do grupo que ia receber a carta de João, ok? E eu só queria acrescentar, pastor Michel, desculpa, só queria acrescentar que guarde isso que o pastor Adriano falou. Isso vai ser extremamente importante para a compreensão lá do capítulo 8 e da questão das trombetas em Apocalipse. Anota isso. Nós não vamos delongar porque nós queremos ir na sequência, mas isso que ele disse agora vai ser fantástico. Como diz um amigo nosso, pastor Jair Enéas, é tremendo. Isso é importantíssimo para que você se lembre e nós vamos fazer menção a ela lá no capítulo 8, e isso é extremamente importante. Guarda aí, curiosidade para você na próxima. Lá. Ok. Fernanda Câmara, olha só que ela pergunta. Tem uma pergunta. O tempo do fim se inicia em 1844 ou 1798? Sempre tive essa dúvida, porque ela diz aqui que muitos pregadores colocam uma data, um ano, e outros colocam outro. Qual é o ano que marca o tempo do fim? Quem responde? Já que eu estou com o microfone aberto. Todo mundo ao mesmo tempo. Já que eu estou com o microfone aberto e falo mais que todo mundo junto, né? O pastor Eleazar é uma pessoa renovada, eu estou impressionado com isso. Olha só, eu ainda conseguirei. Acho que é bom explicar, né? É sempre bom contextualizar, né? Por que o pastor Sérgio está brincando com essa renovação do pastor Eleazar? Porque depois de alguns meses, ele fez um novo estilo aí de corte de cabelo, de barba, né? E realmente, olha só, tá bonito. Preparando para o céu. É isso aí. Ele está preparando para o céu como um novo homem, eu como um eremita. Olha só como está a situação aqui. Né? Amigos, o tempo do fim, efetivamente, de acordo com as profecias que nos indicam 1260 anos, um tempo, dois tempos, metade de um tempo, 42 meses, etc., começou em 1798. E é interessante que em Daniel 7, o aramaico de Daniel 7, ele nos traz ali a expressão que após esse tempo haveria o juízo. 1844, ela marca o início do juízo investigativo. 1798 é a data final, quando, por ordem do Papa, por ordem de Napoleão, o Papa é preso pelo general Berthier, e ele termina então o poder temporal da Igreja medieval, da Igreja romana, e esse período é o período entendido na Bíblia como 1260 anos. E aí, por causa disso, o tempo do fim começa em 1798 e o juízo começa em 1844. E o fim do tempo do fim, quando começou? Para ficar mais complicado ainda. Isso a gente ainda não sabe. Mas o fim do tempo do fim, a gente crê que nós já estamos vivendo nele. Tá bom? De uma forma bem rápida, é isso. Muito bom. Pastor Adriano, aqui uma pessoa talvez tenha percebido aí a sua intenção com cores, né? Pastor Adriano, as 4 primeiras igrejas, o senhor colocou a cor das tiras, das mesmas cores dos cavalos, nos 4 primeiros selos? Olha aí, alguém captou a sua intenção lá, né? Muito bom, muito bom. Outra pergunta aqui, pastor Sérgio.
Poderia rapidamente explicar, deixa eu ver aqui o nome da pessoa, porque eu já pulei aqui e tem muita gente, como eu disse, né, perguntando. Enquanto eu encontro aqui o nome da pessoa, Pastor Sérgio, qual é o simbolismo da pedrinha branca? Aqui, ó, Marcelo Fernandes. Roche Sérgio, o que quer dizer aquela pedrinha branca? Qual o significado da pedrinha branca ali em Apocalipse capítulo 2? Rapaz, que pergunta legal. Essa pergunta é bem interessante. Ela parece simples, né? Parece uma pergunta bem simples. Mas olha, tem um significado muito legal e tem a ver com um texto muito criticado de Ellen White, né? Muitas vezes pessoas, elas gostam de criticar, não é o tema da live, mas assim, tem a ver com a ideia que está por trás de um texto em que Ellen White fala de cartões dourados para a entrada em Jerusalém. Olha que interessante. A palavra grega que aparece lá, eu até estava abrindo aqui, a palavra grega que aparece, ela não é nem Petros, nem Litos, a palavra que aparece ali. Deixa eu só pegar aqui, eu tinha colocado aqui. A palavra que aparece lá é psephon. Psephon, ela significa seixo, uma pedrinha miúda e etc. Olha que legal quando ela era utilizada em 3 situações na Grécia, tá? Principalmente na Grécia. Nas eleições, ela era utilizada para marcar, por exemplo, quando alguém ia votar para alguma coisa. A gente vai encontrar ali no livro de Atos, capítulo 26, verso 10, em que diz que também dei meu voto, Paulo falando, né? Também dei meu voto quando ali estavam, eles os matavam aos cristãos e etc, né? Então, assim, as eleições, eles levavam as pedrinhas e cada um colocava o seu voto ali, uma pedra branca, como se fosse a sua própria cédula. E aí colocava o nome do candidato que ele estava votando, colocava marcado e entregava ali para ser contabilizado dentro da cidade. A segunda era nos julgamentos. Quando a pessoa era julgada, as pessoas poderiam votar, elas tinham pedras brancas na sua mão, ou pedras, na verdade, brancas ou pretas, e elas podiam utilizar a pedra branca, uma pedrinha branca, para votar pela inocência, ou uma pedra negra para votar pela culpabilidade, nos julgamentos coletivos. E tem um terceiro que eu acho muito interessante, que tem a ver com isso, que Ellen White cita também. Quando alguém vencia um jogo, nos Jogos Olímpicos, também se dava uma pedrinha branca, como símbolo da vitória, e sobre ela estava escrito o nome do vencedor. E é interessante porque ela servia como uma chave ou um cartão dourado que abria, na presença dos cidadãos daquela cidade, privilégios para aquele que havia vencido os jogos. E ele era reconhecido como uma pessoa que tinha privilégios, que tinha honras, todas as vezes que ele retornasse para a sua cidade natal. Por que eu disse que tem a ver com isso, aquilo que Ellen White disse também, né? Porque Ellen White fala de um cartão dourado que os anjos utilizam para entrar, etc. E isso me veio à lembrança, a ideia de que os vencedores nas cartas recebem privilégios diante de quem? Mas quem vai ser? Diante do universo, diante de todo o universo não caído, aqueles que passaram pela experiência da queda, do lapso, do pecado, e foram vencedores, têm o seu nome escrito, como, lembrando daquilo que Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tá bom? Olha só, tem até música para apelo, né? Para apelo, você percebeu? Olha que coisa mais linda. Isso, pastor Sérgio. Completou a sua explicação? Ok. Sim, completa. Antes de passar agora para a próxima pergunta da nossa sequência aqui para o pastor Eleazar, deixa eu só registrar aqui, ó, Márcia Ribeiro, ela está feliz porque hoje completa 5 anos de batismo. Parabéns, Márcia. E é isso mesmo, viu? A gente celebra, né, o nascimento, o aniversário, mas mais importante que isso é celebrar o dia do renascimento, o dia do batismo, né? E que bom que você está completando 5 anos aí dessa nova experiência. Venham muitos anos pela frente, especialmente que venha a eternidade pela frente, tá bom? Mantenha-se firme, viu, Márcia? E o outro é o Paulo Henrique, uma situação diferente, mas também vivendo aí uma transformação pelo Espírito Santo. Ele pede oração. Essa pergunta veio do canal do pastor Sérgio. Pede oração por ele e pela família, porque ele diz que quer ser batizado. Olha que bonito, gente. Paulo Henrique. Vamos orar por ele também e que Deus confirme, Paulo, a sua decisão. E daqui a pouco, quem sabe você, como a Márcia aqui, pode estar aí celebrando, né, seus 5, 10, 15 anos de batismo. Eu espero que celebrando bilhões de anos, né, logo mais, né, na eternidade. Muito bem, pastor Eleazar, agora é com você. Fala sério, pastor. Noiva do Cordeiro, ok? Aparece ali
aparece nesse bloco que estamos estudando hoje, né? A noiva do Cordeiro. Afinal de contas, essa figura é a igreja ou Jerusalém? Porque, afinal de contas, mulher na profecia apocalíptica não representa sempre uma igreja? Essa é uma pergunta bem interessante e ela precisa ser respondida. Nós até mencionamos numa live passada e depois algumas pessoas começaram a me perguntar, mas pastor, mulher não representa a igreja? E criou-se assim meio que uma ideia generalizada de que a noiva, a esposa do Cordeiro, a esposa de Jesus, no caso simbolicamente, seria a igreja. Talvez, eu acho que fazendo referência, se não me falha a memória, o livro de Éfeso. Se eu estiver enganado, me corrijam aí, excelências. Vocês, os demais aí, acho que o livro de Éfesos fala alguma coisa nesse sentido da esposa, enfim, como a igreja. Bom, mas nós estamos trabalhando com a literatura apocalíptica e a gente tem que ficar atento ao que o próprio texto diz. E no capítulo 21 nós temos uma prolepse, e você já sabe o que é prolepse, então você já está apto a desvendar o mistério. E se não sabe, vai lá na segunda live e confere, está tudo explicadinho ali, né? Exatamente. Na segunda live a gente fala o que é uma estrutura proléptica, o que é uma prolepse. Você tem uma descrição, você tem o profeta, via de regra, ouvindo algo e depois ele vê aquilo que foi descrito. Nem sempre, e via de regra, não é o que ele vê, é exatamente o que ele ouviu. Quase nunca, não é? João, ele ouve, olha, lá no capítulo 1, João, vou mandar aqui você escrever as cartas para as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí ele diz assim, virei-me para ver. Aí quando ele olha, 7 candelabros. Mas não eram 7 igrejas? Mas é que os candelabros representavam as igrejas. Não é? João está lá chorando terrivelmente, não é? Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. E aí um anjo se aproxima, um ancião se aproxima e diz, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. E ele vai abrir o livro e desatar os seus selos. Que bênção! Olhei, diz a Bíblia. E quando João olha, eis um cordeiro como tendo sido morto. Ué, mas não era o leão? É que o leão é o cordeiro. E aqui nós temos esta prolepse. Capítulo 21, verso 9. Veio um dos anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo. Então, João vai ouvir. Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Então, João não viu. Ele ouviu. O anjo chegou e disse, olha, eu vou te mostrar quem é a esposa. Na sequência diz, levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, claramente, respeitando a estrutura natural do texto, esta prolepse de ver e ouvir, ouvir e ver, João, ele ouve o que ele vai ver na sequência. Então, o que João vê é a cidade santa, Nova Jerusalém. E você pode pensar assim, não, mas pastor, é porque essa cidade santa estava cheia de gente, então é a igreja que está lá dentro, seria esta a representação. Não. É a própria cidade. E eu posso, depois a gente pode até ver, quem sabe, uma live até com nós 4 mesmo, para a gente fazer um estudo só sobre essa questão da cidade santa e a possibilidade grande que a gente encontra no Espírito de Profecia dela ser vista como o próprio santuário de Deus. E no próprio livro de Apocalipse fala, quando fala da cidade santa, diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus com eles habitará. Então nós entendemos que o santuário de Deus no céu é a própria cidade santa. E a passagem de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo foi o seu casamento. E nós entramos pela fé nas bodas do Cordeiro, mas nós vamos participar da festa verdadeiramente quando chegarmos no céu. Eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão corroborar isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de maneira sintética aqui, mas eu quero apresentar para vocês de maneira mais, diríamos, com textos, né? Com textos sobre este assunto. Bom, o texto que eu falei, e aí, na sequência, então, o texto do Espírito de Profecia que eu mencionei. Quando nós falamos sobre esta possibilidade, ou esta realidade, na verdade, de
a cidade santa, a Nova Jerusalém, ser reconhecida como o santuário de Deus, como está no livro de Apocalipse, e que o casamento de Cristo seria a passagem dele do lugar santo para o lugar santíssimo, a gente vai perceber isso muito claramente no livro Parábolas de Jesus. Você pode acompanhar depois, nós não vamos ter tempo para falar isso agora, mas no livro Parábolas de Jesus, quando fala sobre a parábola das 10 virgens, e no livro Grande Conflito, leia o Grande Conflito, nessa paginação que você está vendo aí, e leia o livro Parábolas de Jesus, a parábola das 10 virgens. Você vai ter uma visão impressionante, impressionante. A parábola das 10 virgens, ela tem um sentido muito especial para nós que vivemos neste tempo. E aí diz assim, a proclamação "aí vem o esposo" foi feita no verão de 1844, diz a senhora White. Isso aí tem que ver também com as mensagens angélicas, a tríplice mensagem angélica, tá? A primeira mensagem angélica, ela disse que foi proclamada aí. Desenvolveram-se, então, as duas classes representadas pelas virgens prudentes e as loucas. Uma classe que aguardava com alegria o aparecimento do Senhor e que se estivera diligentemente preparando para o encontrar. E diz o texto, a outra classe que, influenciada pelo medo e agindo por impulso de momento, se satisfizera com a teoria da verdade, mas estava destituída da graça de Deus. E aí, então, ela diz assim, na parábola, quando o esposo veio, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E a vinda do esposo aqui referida ocorre antes das bodas. Perceba bem o detalhe. A vinda do esposo ocorre antes das bodas. Então, algo que é muito interessante a gente precisa entender aqui. O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. A santa cidade, a Nova Jerusalém, que é a capital e representa o reino, é chamada a esposa, a mulher do Cordeiro. Então, o casamento entre Cristo e a Nova Jerusalém, a passagem dele do lugar santo para o lugar santíssimo, está muito claro no livro Grande Conflito, também Parábolas de Jesus. E ela continua dizendo, disse o anjo, vem mostrar-te-ei a mulher, a esposa do Cordeiro, e levou-me em espírito, diz o profeta, mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E aí, olha o que ela vai dizer de maneira muito interessante. Claramente, pois, a esposa representa a santa cidade. E as virgens que saem ao encontro do esposo são símbolos de quê? Da igreja. Então, o que representa a igreja? As virgens que vão ao encontro do esposo. No Apocalipse é dito que o povo de Deus são os convidados à ceia das bodas, não ao casamento. Perceba que o texto diz que é antes, ele vem antes. Então, nós somos convidados à ceia das bodas, ou seja, à festa. Se são convidados, não podem também ser representados pela esposa. Então, ou bem a igreja é a esposa, ou é as virgens. Então, se as virgens representam a igreja, então a Nova Jerusalém representa naturalmente a esposa do Cordeiro, conforme está escrito. E ela finaliza dizendo, Cristo, conforme foi declarado pelo profeta Daniel, e aí ela vai fazer alusão a esta passagem do lugar santo para o lugar santíssimo, receberá do ancião de dias o domínio e a honra e o reino. Receberá a Nova Jerusalém, a capital de seu reino, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. Isto é o casamento, que ocorre antes, como nós lemos, antes da ceia. Nós não, e ela fala que nós entramos para o casamento, diríamos, pela fé. É assim que ela usa essa expressão. Nós podemos compreender que nós entramos para o casamento pela fé, quando nós aceitamos a passagem de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo, 1844. Mas vamos participar de fato de quê? Da ceia das bodas, ou seja, da festa. É esse o evento que marca a nossa ida para o céu. Então, quando nós formos para o céu, vamos participar dessa linda festa com o Senhor. Então, a igreja, as virgens, a Nova Jerusalém, claramente, pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia, identificado como a esposa do Cordeiro. Tem que abrir o áudio primeiro, né? Muito bom, pastor Eleazar, obrigado. Temos mais um recadinho aqui que nos enche de alegria, faz vibrar o coração. Luiz Dias, boa noite, pastores, acompanhando a live aqui no Rio de Janeiro. Eu e minha esposa devemos ser batizados agora em junho. Deus seja louvado. Luiz Dias, olha aí, gente. São filhos de Deus, ovelhinhas queridas de Jesus, que estão tomando decisão nesse momento de pandemia
Claro que estão percebendo que a vida humana é frágil, né, que as estruturas humanas realmente não são confiáveis e que nós precisamos realmente tomar decisões sérias ao lado de Deus. Se inspire nessas pessoas, agora aqui no Luiz e na família dele, na esposa, né? Se inspire nessas pessoas e peça você também o batismo, procure a igreja adventista mais próxima de você, o pastor dessa igreja, os líderes, né? Agora há pouco foi falado aí dos anciãos da igreja, os líderes que são pessoas dedicadas a Deus, né? São pastores quase que voluntários, né? Procure essas pessoas e você será orientado devidamente. Caso, por situação de pandemia ou algo assim, né, de isolamento, você não tenha como procurar uma igreja ou um pastor, daqui a pouquinho eu vou passar para você um endereço, um site, em que você pode entrar e ali solicitar um contato, solicitar até o batismo, tá bom? Eu já passo para você daqui a pouquinho esse site aí, já estou procurando aqui para você. Deu um branco. Então, Deus seja louvado por essas decisões. Mais perguntas estão chegando aqui, muitas perguntas. Como eu disse, não teremos condições de responder a todas. Eu quero só mencionar aqui duas questões que vão ainda entrar aqui na nossa pauta, ok? Vamos trabalhar com elas serão respondidas no devido tempo. Uma delas é do Cláudio Antônio. Cláudio, eu peço que você tenha um pouquinho de paciência, porque numa próxima live esse assunto virá, tá bom? Nós vamos responder a sua pergunta. Pastor, poderia nos explicar Apocalipse 17, verso 10? Pois desde criança tínhamos uma explicação e hoje ouvimos outra. Por favor, me responda. Um abraço. E ele me manda aqui um abraço, então, mas estendo a vocês também. Verdade, Cláudio, viu? Desde criança, se você é adventista de berço, eu não sou, não é meu caso, mas desde que eu me entendo por adventista há 30 anos, eu leio livros, né, como esses aqui que eu indiquei, do Maxwell e outros, né, que explicam Apocalipse 17 do jeito historicista, né? São 7 reis, eu não vou entrar em detalhes, não, já estou dando spoiler aqui, né? Mas tem um paralelismo, lembra disso? Já estudamos isso também, né? Com Daniel, com outros capítulos do Apocalipse, e de fato há pessoas por aí explicando em vídeos, né? De um jeito meio estranho esse capítulo, né? Como se aqueles montes pudessem se referir a pessoas específicas, né? Papas ou coisa parecida. Nós vamos tocar nesse assunto e a sua pergunta será respondida sim, merece ser respondida. E a outra diz assim, Gilson Amaro, gostaria de saber se Apocalipse 13, verso 5, que fala sobre o tempo, né? 42 meses, está lá em Apocalipse 13, é o mesmo tempo de Daniel 7, verso 25. Você é esperto, viu? Você já percebeu o que algumas pessoas não estão percebendo, né? Esses paralelismos. São dois tempos ou o mesmo tempo com representação diferente? Muito bom, parabéns por sua percepção. Mas também temos visto pessoas por aí em vídeos, né? Em pregações, por esses dias aí, ensinando coisas diferentes, como se um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio, 42 meses fossem períodos diferentes. Ou então, não com aplicação histórica, como a Igreja Adventista ensina, mas sim a Igreja Adventista, e não só ela, né, os reformadores, Isaac Newton mesmo tinha essa percepção, né? E estão dizendo aí que isso é para o futuro, né? E são dias literais. Será que é assim? Se você não resistir até semana que vem, no canal do pastor Eleazar, tem um vídeo ali que explica isso, tá bom? Qual é o título, pastor Eleazar? Eu acho que é 42 meses, 3 anos e meio, Isso, literais, tá. alguma coisa assim. Eu vou pegar o vídeo aqui, eu falo agora, em questão de 2 segundos, Tá. eu já falo. Enquanto ele procura, aproveita também e vê o que está acontecendo com o seu áudio aí, pastor Eleazar, que está com aquela sua voz metálica de novo aí, está acontecendo alguma coisinha aí. Aí você testa aí de novo e já traz para a gente aí o título do vídeo, que já antecipa essa questão. Tá bom? Eu acho que é isso mesmo, 42 meses, né? Mas a pergunta aqui, olha, muito boa mesmo, parabéns aí, Gilson Amaro. Nós vamos voltar a esse tema, porque essa pergunta merece uma boa resposta. Vamos lá, próxima pergunta aqui da nossa sequência é para o pastor Sérgio Monteiro. Pastor Sérgio, os capítulos finais do Apocalipse falam do mundo renovado. Se ali não haverá doenças, nem morte, né? Que é a grande promessa da vida eterna é essa, né? Não ter doenças, não ter mais morte. Então, qual é a razão de comer dos frutos para a cura das nações, como menciona ali o Apocalipse? Esse e outros elementos não mostram que ali temos apenas símbolos e não a realidade? Boa pergunta, hein? Olha, Deus que me livre.
Eu só queria, com certeza, é uma pergunta muito, muito pertinente. Não é uma pergunta muito, muito incomum, não. Várias vezes pessoas falam a esse respeito e mais, alguns críticos liberais ou pessoas que querem, utilizam a hermenêutica do esse me serve, esse não me serve. Essas pessoas têm utilizado estes elementos que foram citados pelo pastor Michelson como indicativos de que no Apocalipse nós temos apenas a ideia, uma interpretação que deveria ser idealista, ou no máximo alegórica, simbólica, de um estado bom de coisas. Porque afinal de contas, se Deus disse que não vai haver morte, por que é necessária a cura? Né? De onde as nações estão vindo? Por que é que elas precisam de cura? Por que é que elas dependem dessa cura? Eu só queria, antes de mostrar aqui, da gente analisar ali aquele texto, eu só queria mostrar algo para corroborar o que o pastor Adriano falou sobre a escolha das cartas. Me permitam rapidamente, só mostrar, um slide só, para vocês terem uma ideia aqui de algo muito interessante. Quando você olha as cartas, e aí eu estava dando uma olhadinha, estudando aqui, esse livro bastante antigo, chama The Interpreter's Dictionary of the Bible, no artigo do John Bowman sobre as 7 cartas, ele diz o seguinte, que existe uma grande possibilidade, uma sugestão complementar, de que a sua ordem, em Apocalipse 1:11, tem a intenção de sugerir as lâmpadas que aparecem no verso 20 do candelabro que é mencionado no verso 20, que é a menorá, que nós já vimos que é a estrutura que nós estamos seguindo também. E aí, se você perceber, o Bowman, ele faz num livro dele muito interessante, um livro chamado As 7 Cartas do Apocalipse, e é isso que eu queria que vocês olhassem aqui, e eu queria até que o Adriano ensinasse também, todo mundo ele poderia ensinar para a gente como é que a gente usa aquela coisinha lá, mas ele não quer. Mexe no mouse, aí no PowerPoint, no cantinho do lado esquerdo seu, vai ter a canetinha ali, aí você clica na canetinha. Do lado esquerdo aqui? No PowerPoint. No PowerPoint, tá bom. Mas independente, obrigado. Independente, porque esse negócio é muito tecnológico, a gente não vai ter tempo para isso agora, não. Não vou ter tempo. Veja, de uma maneira bem simples aqui, rapidamente, se você olhar, pensar que a base do candelabro, que o candelabro estivesse um candelabro gigante aqui em Patmos, e um sol vindo do oeste, apontasse para ele, as sombras de cada um dos braços do candelabro cairiam aproximadamente em cada uma das igrejas que nós estamos aqui, que nós estamos vendo aqui e nós encontramos ali. Tá? Essa é uma sugestão bastante interessante, muito, muito interessante mesmo, para entender a razão pelas quais Jesus escolheu essas igrejas, nos indicando a estrutura vindoura de todo o livro do Apocalipse, que deve ser baseada no santuário também. Preste atenção nisso, vai ser importante para entender assuntos que estão sendo mal interpretados hoje na igreja também. Eu quero abrir para você aqui, só em relação a essa questão, então, se você der uma olhada no Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 21 e 22 falam da vitória. E o que é que nós temos de interessante, de importante para entender essa questão que foi levantada? Embora haja um simbolismo no livro do Apocalipse, não se pode dizer, porque as ideias apresentadas no capítulo 21 e capítulo 22, elas partilham de elementos simbólicos, mas também e principalmente de elementos literais. Vi novo céu e nova terra, não são simbólicos. O novo céu e nova terra são literais. Deus irá renovar esta terra, irá renovar este mundo e este céu. Lembre-se, nós não estamos falando do universo. Novo céu e terra, Eretz Hashamayim, tem a ver com esta terra e este céu. Nós falamos sobre isso na live sobre a Escola Sabatina na última quinta-feira. Então, o primeiro céu, a primeira terra, tem a ver não com a passagem do universo, mas a renovação deste mundo. Cidade Santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. O pastor Eleazar fez uma excelente demonstração agora de que a Cidade Santa, ela é a cidade mesmo, a cidade que descerá. Ellen White, no livro Grande Conflito, descreve a descida da grande cidade como algo literal, que acontecerá efetivamente no final do milênio. E ela é vista como o tabernáculo de Deus, ela simboliza o tabernáculo, e em retorno ela é simbolizada também pelo tabernáculo do passado. Deus habitará, Deus enxugará dos olhos as lágrimas, e aqui você vai percebendo você vai conseguir entender onde eu quero chegar, que é a questão da dependência. Deus estará com eles. Todos serão povos de Deus. Deus mesmo estará com eles.
É Deus quem enxugará dos olhos as lágrimas. A cidade vem da parte de Deus. Deus é quem diz que faz novas todas as coisas, verso 5. E ele diz, escreve, porque são fiéis e verdadeiras. Na carta a Laodiceia, apresenta-se Jesus, se apresenta como sendo aquele que é fiel e é verdadeiro. Capítulo 21, verso 6, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega. Capítulo 1, verso 5, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, verso 19. Eu que tem sede darei de graça da fonte da água da vida, capítulo 14 do Apocalipse, Jesus dizendo que aqueles que o seguem, os 144 mil seguem por onde ele for. O Apocalipse 21 parece que ele resume como um bom prólogo, como um bom epílogo, tudo aquilo que foi apresentado no livro agora, maximizando e trazendo a comprovação da realização de todas as promessas. Vencedor, nós vemos agora o verso 7, mais uma vez, a estrutura da aliança. Ao vencedor herdará estas coisas. Nós vimos lá os versos que falam quem está dando, Deus. Ele conhece as obras, ele dá agora promessa aos vencedores, e logo em seguida ele fala das maldições para os que não são. E ele vem os 7 anjos e começa, e vem todo o restante que nós vamos continuar. Se continua a descrição, falando agora da descrição de Jerusalém, baseada sempre no número 12, 12 apóstolos, 12 discípulos, 12 apóstolos, 12 tribos. O 12 é importante na Bíblia como perfeição de governo. Perfeição de governo. Tudo que é 12 é perfeitamente, 12 por 12 é 144, multiplicado por 1000, como nós já vimos, e vamos ver nos 144 mil. As tribos estão dispostas como estavam dispostas no Antigo Oriente, no Antigo Israel. Essas tribos estavam ali. A própria muralha mede 144 côvados, elementos que mesclam simbolismo com literalidade. E qual é a ideia, então, quando nós chegamos, depois de descrever, diz o verso 22, nela não vi santuário, porque o santuário é o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, porque aqui se cumpre aquilo que é o tabernacular. E Êxodo 25, que fazer o santuário não tinha outra função a não ser Deus habitar no meio do povo. Aqui se cumpre a habitação de Deus no meio do povo. E o verso 24 diz, as nações andarão mediante a sua luz. Ageu 2, verso 7, porque as nações trarão aquilo que o tesouro das nações, o desejado de todas as nações, aquilo que é desejável de todas as nações. Os reis da terra lhe trazem a sua glória, entregam na presença dele a sua glória. Suas portas jamais fecharão de dia e de noite, porque nela não haverá noite. E em seguida nós vemos o capítulo 22, pulando aqui, me mostrou o rio da água da vida, um símbolo do Espírito brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Um símbolo da divindade, da trindade, ocupando espaço e trazendo as bênçãos. E se você se lembrar do que eu disse lá no início, nós vamos lembrar que tudo advém de Deus. Por que é necessário se consumir as folhas no capítulo 22, verso 2? Bem simples. Bem simples. Demonstração eterna de completa submissão e dependência de Deus. Nós nunca seremos imortais por natureza. Aqui, o capítulo 22, verso 2, no próprio Apocalipse, ao finalizar a Bíblia, Deus está dizendo que a nossa imortalidade é dependente da nossa obediência e de um símbolo da nossa completa dependência de Deus. Por que é que as nações vão ter que comer? Por que é que todos vão ter que, a cada mês, né? E aqui está lá Isaías 66, verso 23, também, capítulo 66, verso 23, fala de sábado em sábado, de lua nova em lua nova, virá toda carne perante mim a adorar. Há que se lembrar que no contexto do Antigo Oriente, participar de uma refeição com alguém era símbolo de comunhão. E Deus fala que todos os meses haverá o fruto e as folhas servirão para a cura. A cura é um símbolo da dependência. Não é que haverá enfermidade, mas elas são um símbolo daquela ação de Deus na vida de todas as nações, é um símbolo da ação de Deus sobre todos nós, que se completará numa alimentação festiva todos os meses. Muito bom, muito bom. Obrigado, pastor Sérgio. Olha, já são 9 horas, acho que já passa das 9 horas, né? E a gente gostaria de ficar aqui por muito mais tempo, mas não é vigília, né? É uma live e a gente tem aqui que lamentavelmente, dizer para os nossos amigos que não temos tempo realmente para responder tantas ótimas perguntas. Eu fiquei devendo aqui um site para você que quer ser batizado. Caso você tenha alguma dificuldade para procurar aí a igreja adventista mais próxima de você, ou um pastor aí mais próximo de você, tem um site aqui que é o ADV, de Adventista, né? adv.org.br.
adv.st/eu creio. Melhor dizendo, eu aceito. De novo, adv.st/eu aceito. Aceito o quê? Jesus como seu Salvador. Aceita a palavra de Deus como a sua bússola, a sua regra de fé e prática. Se você quer ser batizado em nome de Jesus, em nome da Trindade Santa, né? Como foi o próprio Jesus, aqui está, adv.st/eu aceito, tá bom? Se você deseja um estudo bíblico também, coloca no chat aí, e nós vamos, de alguma forma, encaminhar você para instrutores capacitados que poderão dar uma assistência para você conhecer mais a palavra de Deus. Eu quero só citar aqui um recadinho do Gerson Tenório. Você vê que já estou achando graça aqui, porque é o seguinte, ó, ele é um outro observador atento das coisas que a gente fala e faz aqui na live. Observando direitinho, o pastor Adriano parece muito com o pastor Sérgio. Se o pastor Sérgio pega a peruca do pastor Adriano e os óculos, dá para confundir com certeza. Olha aí. Então, parabéns, Gerson, por ser tão observador, né? Estou olhando aqui também, parece mesmo, tá? Agora, olha, eu me rebelo contra isso nesse exato momento. Amanhã à noite eu vou procurar um barbeiro, nem que seja necessário ir até Sergipe para usar o do pastor Eleazar. Eu acho que o pastor Eleazar já fez isso para evitar essas comparações, tá? Muito bem. Eu recebi também aqui eu quero mencionar isso aqui porque me deixaram emocionados. 2 recadinhos aqui muito especiais. Um do Fábio Henrique, que está nos acompanhando agora. É um jovem, mas com muita experiência, já foi padre ortodoxo, já foi líder de outras igrejas. Ele tem buscado um caminho, ele diz. E por Deus, por questão de providência, nós acabamos mantendo contato durante essa pandemia. E eu estou estudando a Bíblia com o Fábio Henrique, né? Tem sido um prazer. Cada estudo que a gente termina, ele faz um relatório, pensa só, um texto assim explicativo com as opiniões dele, com as reações dele, tem sido muito bom. E ele falou aqui agora no chat o seguinte: eu vou ser batizado com a minha esposa Liz Fernanda. Deus seja louvado. Fábio, me emociona, viu? Me emociona ler isso nesse momento aqui numa live cujo propósito não é só despejar conhecimento, mas é trazer pessoas para Jesus. E ler isso aqui, para mim, é um presente, viu? Muito obrigado mesmo. Que Deus continue abençoando a sua vida, da sua família. Fique firme, viu? Nessa disposição, porque você encontrou a sua família, tá bom? Amém. E outro recado aqui, eu também não podia deixar de ler aqui, né? Oi, filho, estou assistindo aqui e está muito bom, parabéns. Minha querida mamãe, Enedina, lá em Criciúma, Santa Catarina, está aí acompanhando a live e mandou um recadinho aqui do coração para mim. Mãe, muito obrigado. É especial também ler esse recado neste momento. Que Deus abençoe muito a senhora e mantenha todos nós, né, nossa família, minhas irmãs, a senhora, meu pai também. Vai chegar o momento, tenho certeza, tenho orado por ele há muitos anos. Vai chegar o momento do seu Francisco também entregar o coração para Jesus e se preparar para a volta de Jesus, tá bom? Amém, amém. Pastor, olha, sim. Deixa eu só pedir assim, um recado muito especial também. Primeiro, antes de mais nada, minha mãe também está assistindo, minha família está toda assistindo, né? Agora, eu queria mandar um abraço para eles todos, mas tem uma mensagem que chegou aqui do Tiago Massaneiro, e ele pediu para nós mandarmos um abraço, uma saudação para o filho dele, que assiste as lives. Ele tem 8 anos de idade e acompanha os vídeos, está acompanhando. Louvado seja Deus, porque é uma criança que quer conhecer mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe Tiago. E o nome dele é Eric, o menino, 8 anos de idade, o Eric. Um grande abraço aqui da nossa equipe de conversa sobre a palavra de Deus. Olha, Eric, Jesus ama muito os pequeninos. Ele falou uma vez assim, né? Deixem vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Louvado seja Deus por seu interesse, né, na palavra. Fique sempre assim, firme nessa disposição. Pastor, aproveitar aqui também, que eu não posso deixar, tem um rapazinho aqui também no canal, o Arthur. O Arthur, eu conheço ele desde que ele nasceu, e ele foi prometido, né? O pai dele falou assim: Adriano, quando você se formar, você for pastor, meu filho quiser aceitar Jesus, você vai ser o pastor que vai batizar ele. Então, ele está aqui na live assistindo também. Que Deus abençoe você, Arthur, sua família, saudade de vocês. E quando chegar o momento certo, se abrir o coraçãozinho para Jesus, vou aí com maior alegria entregar você através das águas, tá? Um abraço para você, Arthur. Olha, meus queridos, está difícil encerrar essa live, viu? Porque os olhos se enchem de lágrimas, a emoção toma conta, né? Mas é isso, é o Espírito Santo agindo, né? É o Espírito Santo chamando seus filhinhos
para o redil, para se preparar para a volta de Jesus que está próxima, né? Então, fiquem firmes também. Antes de eu passar aqui a última pergunta para o Adriano, né? Eu vou esperar que ele se recupere ali dessa... Não tem nada mais emocionante para um pastor do que realmente ver pessoas se entregando a Jesus e pedindo o batismo, né? Então, eu vou lançar aqui uma perguntinha só para o grupo. Minha irmã, lá de Criciúma também, a Michela, ela pergunta aqui, a gente se trata assim, carinhosamente, por Mano, né? Ela me chama de Mano. Mano, não vai haver noite na Nova Terra ou só lá onde ficará a Nova Jerusalém? Quem gostaria de responder essa pergunta? Em poucas palavras. Olha, posso também, né? Na verdade, assim, considerando que Apocalipse, que Gênesis 8:22 diz que não haverá, jamais deixará de haver dia e noite, e que Isaías 66:23 fala que haverá o sábado, e o sábado é em decorrência da existência de dia e noite, né? Nós temos que entender, dentro do contexto bíblico, que ali a expressão está relacionada com a cidade santa, não com a terra como um todo. Então, a cidade santa não haverá luz, porque imagina, a glória de Deus está lá dentro. Mesmo que haja a passagem da rotação e etc., a glória de Deus é muito maior do que todas as estrelas do universo juntas. E aí eu me arrepio só de pensar nisso. Né? Eu me arrepio só de pensar na grandiosidade desse Deus, porque eu também estou bastante emocionado aqui. Até porque, como a gente já estudou nessa escola sabatina dessa semana, né? A Terra é uma esfera, né? Ela é um globo, e obviamente que do outro lado haverá sombra, né? Então o ciclo noite e dia continua, né? A rotação continua. Exato. E se você tem dúvida sobre essa questão da Terra plana, convido você no meu canal a colocar no buscador Terra plana ou terraplanista. Você já vai achar dezenas de vídeos e inclusive a live de que participamos aí nessa semana com o pastor Sérgio e o pastor Gilberto Tais, em que a gente gastou ali 2 horas praticamente, né? Quase, estudando esse tema do ponto de vista bíblico e também científico, histórico e astronômico, né? Realmente é um tema bem interessante. Então, na Nova Jerusalém é impossível haver escuridão, porque a luz de Deus, né, maravilhosa, exato, estará ali irradiando, né? Gente, olha, que pena, o tempo está correndo, né? Tanta coisa boa, anotei aqui várias coisas, mas é assim, né? Infelizmente, fica aqui um gostinho de quero mais para na próxima live você estar com a gente, tá bom? Repito aqui o site, alguém perguntou, né? O site para quem quer ser batizado, ADV, de Adventista, né? adv.st/eu aceito. /eu aceito. Pastor Adriano, é a última pergunta, que é a seguinte: Laodiceia é tão importante assim para nós, hoje em dia? Essa mensagem? Vamos lá. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô com frio, né? O Eleazar está até com calor lá em Aracaju, mas aqui está frio o negócio. Então vamos lá. A igreja de Laodiceia, ela tem algumas características assim bem diferentes das outras, né? E eu queria que você prestasse atenção aqui para entender a importância desta igreja, desse momento profético que nós vivemos, né? Quando você vai para o livro, no capítulo 3, verso 14, eu não vou colocar aqui na tela para não fazer inveja para os meus amigos aqui, que eles não sabem colocar a canetinha lá, tá bom? Então eu vou ler o texto aqui, tá? No texto diz o seguinte, capítulo 3, verso 14, a Laodiceia diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Bom, quando você lê as cartas, você percebe o seguinte: a apresentação de Jesus, a revelação de Jesus para aquela igreja, ela tem a ver com a cura do problema, a solução para o problema da infidelidade daquele povo. Você vai ver uma igreja morta, que ele se apresenta como os 7 espíritos, que ele foi morto, mas está vivo. Para Esmirna, ele fala que ele está vivo pela eternidade, porque era uma igreja perseguida, que estavam pessoas morrendo, mas para eles não ficarem com medo, porque ele estava vivo, e porque ele estava vivo pela eternidade, quem crê nele, mesmo que morra, viverá. Então, Laodiceia segue a mesma linha. Jesus se apresenta de uma maneira em que é a solução para o problema, tá? Então ele se apresenta aqui como o Amém. Interessante, né? O livro aqui do Apocalipse foi escrito em grego. Amém não é uma palavra grega, mas tem raízes do judaísmo, do hebraico, né? E a palavra amém, dentre tantas possibilidades assim, a gente pode dizer o seguinte, que ela é
podemos trazer como verdade. Por quê? Porque fazendo uma pesquisa dos textos, eu encontrei lá em Isaías 65, verso 16, 65, 16, diz o seguinte: de sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade. A palavra verdade aqui é a palavra amém. Então, Jesus está se apresentando como o amém, como o verdadeiro. Jesus, ele é a verdade em pessoa. Como ele diz, ele é o caminho, a verdade e a vida. E por que ele se apresenta como a verdade? Porque nesse período da igreja de Laodiceia, nós teríamos uma igreja que que está, de alguma forma, relativizando a verdade. Não existe hoje, você pode ver que cada um tem a sua verdade, mas Jesus defende uma verdade absoluta. Nós cremos que a única maneira de ser salvo é através de Jesus. Não existe outro caminho, o caminho é Cristo, entende? Então, o momento que nós estamos vivendo é um momento de relativização da verdade. Depois Jesus, ele fala que além de ser um amém, ele diz que ele é a testemunha fiel e verdadeira. A palavra testemunha aqui é a palavra mártir, martírio, né, que vem os mártires, as pessoas que morrem por um propósito, morrem por uma verdade. Então Jesus morreu por uma verdade, sendo ele o Filho de Deus, e por ter sido Filho de Deus foi acusado de blasfêmia, mas ele era a verdade, ele era o Filho de Deus. Então, ele é a solução para nós, né? Que no tempo em que nós vivemos um momento em que não há um comprometimento com uma crença, com a verdade. Nós estamos vivendo, né, num período de mornidão espiritual. A própria carta vai dizer que Laodiceia é morna. Então, veja como a solução é Cristo em tudo. Ele é o amém. Só um detalhe, aproveitando, sim, porque alguém fez uma pergunta, não me lembro mais o nome da pessoa, mas já que você tocou nisso, né? Laodiceia se refere à igreja adventista, a outras igrejas? Essa condição de morna, né, se aplica a que igrejas? Depois, desculpa, aí você continua. Você estava falando de Jesus, tranquilo. Né? Veja, não é a igreja adventista em si, como eu falei no começo, é um período profético onde as características dessa igreja se aplicam aos cristãos. Quem são cristãos? Os cristãos, né? Não os adventistas, entende? Também os adventistas, mas todo aquele que aceita Jesus, nesse período profético do tempo do fim, da última igreja, nós entendemos que é um período aí de mornidão espiritual, certo? Então, Jesus está dizendo que ele é a testemunha verdadeira, fiel, ele é comprometido com uma verdade, e nós precisamos ser comprometidos com uma verdade. E ele diz o seguinte, que ele é o princípio da criação, né? E talvez podemos compreender de uma forma equivocada, achando que ele é o primeiro a ser criado, mas não tem nada a ver. Aqui o contexto e a palavra está dizendo que ele daria o início à criação, ele principia a criação, ou seja, ele é o criador. E você sabe que o período que estamos vivendo, o nosso Deus criador tem sido colocado em xeque, porque muitos surgiram com filosofias em que nós não somos criaturas, né, feito por um criador, que não existe Deus, né? Então o homem tem se colocado no lugar de Deus, e que nós vemos pelo acaso. Perceberam aí os pilares? Verdade, comprometimento e criador, adoração ao verdadeiro criador. Percebe que é o momento que nós estamos vivendo e é esta mensagem que nós precisamos. Precisamos de uma verdade absoluta, que é Cristo Jesus. Precisamos nos comprometer com esta verdade, como Cristo se comprometeu, e precisamos adorar o verdadeiro Deus criador, e não a criatura. Então veja como é importante a mensagem de Laodiceia para nós hoje. E aqui é uma reafirmação, né? Mais uma vez o Apocalipse, João reafirma que Jesus é Deus, né? Não se esqueça que é o mesmo João que no Evangelho escreve logo na abertura do seu livro, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Então, João não tem dúvida nenhuma de que Jesus Cristo é Deus, Deus encarnado, o Deus que dá a mão para o céu e a mão para a humanidade, porque ele fez a ponte, por isso ele é o nosso único intercessor, nosso único mediador. Linda essa verdade que é apresentada no Apocalipse, né, da divindade de Cristo. Bom, antes de nós fazermos aqui a oração final, né, do nosso estudo de hoje, nossa live de hoje, o pastor Eleazar quer dar um recadinho e depois eu termino aqui, então, lendo mais um recado que me deixou muito feliz e emocionado também, para depois, então, nós orarmos. Queridos, quando nós falamos, e o pastor Sérgio mencionou isso com muita propriedade, sobre
a Nova Jerusalém e Deus habitar conosco. O capítulo 21 do livro de Apocalipse vai deixar isso muito claro. Deus habitará com eles e será o seu Deus, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Quando nós lemos o capítulo 21, versos 1 até o verso 5, eu acho tão bonito essas expressões que aparecem aqui, quando ele diz, ouvi a voz do céu que dizia, eis o tabernáculo de Deus, verso 3, pois com eles habitará, eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Parece até uma utopia, algo tão... Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. As primeiras coisas são passadas. Alguém poderia, quem sabe, dizer assim, rapaz, isso tá bom demais para ser verdade. Aí ele que está sentado no trono diz, João, para que ninguém duvide, escreva. O que está sentado no trono disse, escreve, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E quando nós lemos isso aqui, nós só temos uma conclusão. Deus vai mudar a sede de governo dele, onde ele habita atualmente, para este planeta. Deus habitará aqui e governará daqui todo o universo. Este planetinha esquecido, esta poeira cósmica, este planeta, sabe, que hoje está no pecado, é o único lugar do universo que tem o sangue de Deus. Em nenhum lugar do universo você vai encontrar isto. Foi o único lugar em toda a vastidão do universo onde Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Deus encarnado, sangrou. Aqui tem o DNA de Jesus nessa terra. Ele sangrou e o sangue dele escorreu aqui. Ele vai morar aqui, vai governar daqui, porque aqui tem seu sangue, em nenhum outro lugar do universo. Deus vai habitar com a gente para sempre. Nós teremos o privilégio de habitar com Deus para sempre. Já pensou nisso? Neste planeta sendo a sede de todo o universo, Deus governando todos os planetas, as galáxias, os bilhões de estrelas a partir daqui. Que privilégio. Você pode fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso. Coisa maravilhosa nos aguarda, hein? Muito bom. Pastor Sérgio? Eu sou apaixonado por esse texto também, assim como o pastor Eleazar, porque na descrição da própria Jerusalém, naquelas medidas perfeitas e absolutas que elas são apresentadas, nós temos uma mensagem que é muito mais do que apenas e tão somente mero conhecimento teológico, exegético, conhecimento que transforma. Eu não sei se você já parou alguma vez para pensar nas medidas grandiosas de Jerusalém. Eu não vou dizer que elas são literais, vocês viram uma discussão enorme, mas não é o que me preocupa. Mas imagine só o seguinte, se você tomar as medidas que estão ali, Jerusalém é o equivalente a 57% do território brasileiro. 57% do território brasileiro. Se você tomar de uma maneira literal as dimensões de Jerusalém, um cálculo foi feito que caberiam na cidade mais de 2 trilhões de pessoas. Mais de 2 trilhões de pessoas. Apenas e tão somente se Deus considerasse metade dessa dimensão como área de habitação. O restante seria apenas área de louvor e de lazer. Você já parou para pensar o que isso pode dizer para cada um de nós? Que essas medidas não sejam literais. O pastor Migelson sabe disso. Os evolucionistas calculam que desde que há seres humanos, passaram pela Terra 87 bilhões de pessoas. Os cálculos criacionistas chegam a 30 bilhões de pessoas ou próximos disso. A cidade cabe muito mais. Só na cidade. E nós não vamos habitar sempre na cidade. A cidade é o lugar onde nós teremos nossa casa de adoração e louvor. A terra será nossa habitação. A altura da cidade, no seu ponto mais alto, talvez justamente o que o pastor Eleazar disse, considerando ali essas estruturas maravilhosas da cidade, vai estar a 2.200 quilômetros de altura. Você já parou para pensar o que é isso? A exosfera está a 800 quilômetros de altura. A exosfera, a 800 quilômetros de altura. Se nós considerarmos como literal a cidade de Jerusalém, o trono de Deus vai estar no espaço sideral, ainda que esteja aqui na Terra. De todos os lugares nós poderemos ver. Mas o mais importante para mim é o seguinte, literal ou não, sabe o que ela simboliza? Que nenhum de nós vai precisar em algum momento pagar dívida alguma de casa. Não haverá nenhuma minha casa, minha dívida. Nós teremos todos uma casa que foi paga, como o pastor Eleazar disse, foi paga, assinada com o sangue que foi derramado nesta terra na cruz do Calvário. É uma escritura que ninguém pode te tomar.
E só existe algo, você não precisa entrar num financiamento, porque a dívida, como diz Colossenses 2,14, já foi totalmente paga. E a única coisa que fica é o convite que termina o livro de Apocalipse. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E o Espírito e a noiva dizem, vem. Eu quero convidar você também. Vem, vamos juntos. Jerusalém já está chegando. É nosso lugar, Amém. é a nossa pátria. Sabe, eu gosto de pensar que nós vamos passar 1000 anos de férias nessa cidade maravilhosa, nessa nave espacial chamada Nova Jerusalém. Ela pousa aqui depois, e aqui na Terra nós teremos 2 lugares para morar, né? Nós teremos ali as moradas que Jesus preparou. Você vai ter um apartamento lindíssimo na nova cidade, na Santa Cidade. E como diz Isaías, nós vamos poder construir casas, né? Do jeito que a gente sonhou, do jeito que a gente sempre quis, né? Construir uma casa com os materiais que você puder imaginar. Então nós teremos um apartamento na capital, que a Terra passa a ser a capital do universo, e uma casa de campo. Então você está lá na sua casa, tranquilo, né? E de repente dá aquela saudade de visitar o seu apartamento pertinho de Deus, o Criador. Você vai lá, passa uma semana com Deus ali, bem pertinho, né? Olha, isso não é sonho, gente, isso é a verdade. O pesadelo é o que a gente está vivendo agora. Em breve a gente vai despertar desse pesadelo para viver a realidade, que é a realidade celestial. Eu quero concluir, então, lendo aqui um último recado, porque eu vejo aqui o mover do Espírito Santo de Deus. O Carlos Lopes Pinheiro disse o seguinte: Pastor Michelson, depois das suas lives, eu decidi reatar meu casamento. Depois de, aqui não falou quanto tempo, mas depois de alguns anos. Enfim, Deus seja louvado também por essa decisão. Não é só batismo, né? Não são só conversões. Isso aqui é uma conversão também, né? Uma conversão ao sagrado laço do matrimônio, né? Que Deus abençoe muito a sua vida, Carlos, a sua decisão, a sua família. E eu louvo a Deus, ao encerrar essa live, por perceber que o Espírito Santo está agindo nas vidas, nos corações de quase 2.000 pessoas que acompanharam essa live nesta noite, tá bom? Aguarde as próximas 2, nós vamos marcar isso, a gente divulga nas redes sociais, os cartazes, os vídeos, né, para você ficar antenado com a gente, para acompanhar o restante dessas bênçãos em forma de lives. Vamos orar, encerrando então o nosso estudo de hoje. Bondoso Deus, muito obrigado mais uma vez, porque nós sentimos a Tua presença com a gente, nós sentimos o Teu Santo Espírito atuando, tocando mentes e corações. Muito obrigado por todas essas pessoas que estiveram conosco até aqui, acompanhando esse estudo maravilhoso, esse estudo que mostra realmente que Tu és todo-poderoso, que Tu, na Tua antevidência, anunciaste coisas maravilhosas por meio dos Teus profetas. Obrigado, Pai, também pelas decisões ao santo batismo, que muitas pessoas ainda no fim dessa série possam se decidir por demonstrar publicamente a fé que tem por meio do batismo. Obrigado por conversões, obrigado porque tem crianças nos acompanhando também. Obrigado, Pai, e te pedimos, por favor, que atenda aos pedidos, os muitos pedidos que foram feitos aqui nos chats, pessoas doentes, pessoas que estão enfrentando lutas, desemprego, situações complicadas. Ó Pai, colocamos em Tuas mãos cada um desses filhos Teus que manifestou um pedido como prova de fé de que Tu vais atender a essa necessidade. Colocamos em Tuas mãos todas essas pessoas, Senhor, e a nossa vida também. Continua nos usando como Teus instrumentos, é o que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, mais uma vez muito obrigado por nos ter acompanhado até aqui, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, e até a próxima live, então, quando trataremos do próximo tema dessa sequência de Apocalipse decifrado. Fique com Deus.